tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de março de 2010, terça-feira. O verbete é o 1523, 4 páginas, 43 logias e 11 máximas. Tema: racionalidade completa. Especialidade: autodiscernimentologia. Definição: a racionalidade completa é o uso teático da razão ou racionalidade, lógica ou logicidade e discernimento de modo integral, total, sem descontinuidade, o tempo todo, em toda parte, a respeito de tudo, a condição mais problemática para o ser humano, homem ou mulher, vivenciar e sustentar. De modo que esse verbete é para pré-CL. Eu sou pré-serenão, então ainda não posso entrar nessa. Mas a gente estuda. Teoricamente, a gente já entra. A racionalidade predominante no PEN. As operações racionais das associações de ideias. A racionalidade como a prioridade, ou primo-prioridade, que é o que eu chamo de pri-pri. É o fato de não haver evolução consciencial sem racionalidade. Agora, quer dizer, não há evolução consciencial sem racionalidade. Tem que ter racionalidade para ver. A pré-análise racional das coisas. A postura mais racional no universo da saúde consciencial. A racionalidade completa quanto à intrafisicalidade da pré-CL. Quer dizer, vocês todos são pré-CL, querendo ou não. Pré-CL. Pré-pré. Agora, na argumentologia tem uma tabelologia de 10 itens do confronto explícito entre a racionalidade completa e a racionalidade incompleta ou parcial em geral. Na remissiologia eu falo da abstração, desembaraço intelectual, intelecção, mega revelação racional e razão superior. Agora a frase enfática. A condição da racionalidade humana exige ser divulgada com insistência, pois não predomina na socin, ainda patológica, na qual o mega hospital se mantém à frente da mega escola. Você é governado pela racionalidade? Qual delas? A completa ou a parcial? Como sempre, minhas perguntas são um pouco cretinas, mas é só para uma pessoa, né? Aquela que se interessar pelo assunto. De modo que eu acho que eu não estou sendo descaridoso nem antifraterno. Agora, a fratura exposta tem que ser mostrada. Agora aqui, pergunta. Poderia aprofundar sua análise sobre a alta sede e bipolaridade? Como o bipolar pode fazer a própria prevenção do seu próximo surto? Olha aqui, ó, se você está ouvindo bem aí. Eu já tratei de muita gente com bipolaridade. Muita gente também andou melhorando. Um dos casos mais difíceis que tem, às vezes, é a bipolaridade de mulher, em certa idade, quando aquilo vem da família. Agora, qual é a técnica que eu acho que é a melhor para quando eu examino o caso e vejo que aquilo há uma predisposição, está propício para o assunto? A pessoa, em primeiro lugar, não pode ser bobinha. Ela tem que ter algum índice de lucidez para fazer o que eu vou falar. Que é a própria pessoa abortar o surto. Então, por exemplo, quando a pessoa vai entrar num surto, por exemplo, ela está no normal. Então, ela não tem nem excitação demais, nem também ela está deprimida. Isso é o normal. Então, nesse normal, na hora que ela sentir alguma coisa que está caminhando para ser deprimida, ou para ficar com a excitação muito grande. Por exemplo, alguns casos desses, a pessoa está vendo uma comédia, porque comédia às vezes é bom para quem tem a bipolaridade. Ela está vendo uma comédia no cinema, e ela começa a soltar gargalhada sem parar, precisa ter cuidado, porque no outro dia ela vai entrar em depressão. Entendeu? Mas é preciso de ver o jeito. Então, a primeira coisa, tem que analisar. Essa mulher, por exemplo, se ela está assim, no outro dia ela entrou em depressão, a gente vai conversar com ela. Você tem alguma coisa de sadomasoquismo e alguma coisa que você está ocultando. Tem que pôr isso para fora. Por quê?
ela acha que é um sacrilégio, que é um pecado, que é um erro, ela se alegre, que tem tanta gente passando mal na Terra. Isso é uma bobagem. Então é necessário que a gente examine a pessoa com calma para ver isso. Mas agora, o problema é o seguinte, se ela tem lucidez, ela vai começar a ver alguma coisa nela, porque isso tem uma aura. É só observar a aura daquilo. Não, eu estou começando a ficar irritada. As coisas não estão dando certo. Tudo eu estou reclamando. Aí, na outra manhã, ela entraria em depressão. Então, na hora que ela entrar em depressão, ela começa a ter um novo processo de pensar. E se ela estiver usando algum remédio, ela toma alguma coisa para aliviar um pouco a situação. Isso com o psiquiatra. Agora, o que se passa? Eu já tive pessoa que veio para suicidar no SCP-2 comigo e falou para mim, não, eu vim aqui para suicidar aqui, que eu não aguento mais. Agora, eu suicidando aqui, pelo menos eu vou ter algum amparo. Essa senhora, hoje, ela leciona em curso superior, em universidade. Ela melhorou tudo. Agora, por muitos anos que ela veio aqui e a gente estudando o negócio, até que ela caiu em si, ela admitiu o que eu falei com ela e começou a abortar o problema. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer? A pergunta aqui do nosso amigo é sobre isso. Se você não é tão boboca, não é burrido, nem burraldo, nem burroide, você consegue fazer isso, ou vai olhar também certa pessoa que às vezes ela consegue fazer se ela tiver um nível de lucidez para entender isso que nós estamos falando. De modo que uma pessoa, ela pode abortar o problema. Na hora que ela dominar um surto, ela vai furar a boca do balão, quer dizer, ela vai longe com isso. Aí ela vai começar a ver a diferença da depressão com a excitação. Entretanto, não deve deixar de usar medicação se for o caso da pessoa. Mas tem que ficar muito claro isso, né? Isso. Até ter um médico no trato. Agora, ó, vai chegar um ponto que ela talvez nem precise mais de remédio. Talvez. Isso às vezes demora anos. Isso. Mas esse não é que o que às vezes eu observo, eu já atendi gente no meu consultório, e que é assim, eles acham, vamos parar o remédio e agora eu vou passar a prestar atenção e tentar controlar minhas crises, tanto a maníaca quanto a depressiva. Não é assim. Eu acho que primeiro toma o remédio, e aí começa, porque mesmo tem outra coisa que eu falo, que eu ainda não falei aqui agora. É registrar tudo, anotar, para saber como é que vai. Na segunda tentativa, a pessoa já sabe, ela vai enriquecendo o modo de fazer o aborto. Isso. Ela aborta o processo. Realmente isso ocorre, isso é um fato. Gente, a vontade é que manda. Se a pessoa quiser, pela vontade dela, e ela já tem noção disso, ela supera a bipolaridade. Eu queria entender esse mecanismo, né, de algumas pessoas acharem isso, mesmo na infância, às vezes, né, que não pode ser feliz porque tem muita gente sofrendo no mundo. É o que isso? É religião? Isso é um sadomasoquismo da pessoa que passou muito tempo na baratrosfera. É gente que tem problema sério. Entendi. Quase sempre tem culpa do cartório brabo. Por isso que deu isso. Ainda está curtindo a culpa do cartório. Ela está se inculpando de alguma coisa. Agora, essas pessoas precisam de dar um jeito de fazer o abertismo consciencial. Isso que eu chamo de abertismo consciencial. Outra pergunta. Tem algum dia da semana menos indicado para o grupo trabalhar com ectoplasmia? É o dia que a pessoa está de mau humor ou qualquer coisa. Então, isso é difícil, porque com a ectoplasmia, a gente tem que trabalhar com o dia certo. Eu estou falando em matéria de grupo. Comentou certa vez que na quinta-feira é o dia que estão mais cansados. Não, às vezes mais cansado que tem com a pessoa, às vezes é sexta. Que a pessoa trabalhou desde segunda até chegar na sexta. É tanto que no fim de semana eles falam que é o dia da angústia humana, aquele negócio todo. Muita gente suicida, que às vezes está cansado, mas também é porque depois vai começar a semana toda na segunda-feira. Às vezes é um problemão. Isso aí tem esse processo todo na literatura. Pode comentar se tem alguma relação? Olha, o problema todo é o seguinte: coordenei aqui em minha cidade um grupo de estudo 700 experimentos, e funcionou durante um ano. E o grupo foi se desfazendo mais ou menos da maneira que você comentou, que pode acontecer com um grupo de ectoplastas. Sim.
as pessoas geralmente elas vão perdendo o interesse, vão perdendo o gás, a motivação, por algum motivo. Agora, muitas dessas, elas deixaram de aparecer porque tem culpa no cartório. Alguma coisa pegou, a consciência pesou, ela não quer enfrentar aquilo de novo. Então, às vezes, é bom consertar a pessoa, fazer, por que você está deixando? Conta a verdade. Você está escondendo, está cobertando alguma coisa? O que há com você? Isso aí é importante ver. Agora, o melhor dia para consertar essas coisas e fazer o grupo é na quarta-feira, à noite. Como eu falei, das 8 às 10. Toda a experiência que eu tive, os melhores são esses. Até agora, que a gente sabe é isso. Quando grupos de consciência extraterrestres são transligados para a Terra, qual a razão principal para que alguns passem um tempo em alguma comunex de recepção interplanetária antes da respectiva ressoma em neogenética, nesse caso humano, e outros passem diretamente para a conexão com a neogenética, ou seja, com o respectivo embriossoma humano? É o nível de evolução da pessoa nesses itens. Ninguém é igual, as pessoas mudam. Então, isso aí, cada um tem o seu nível, ela é atendida de acordo com o nível de discernimento que ela tem. Ainda agora, fazendo exercício com a ectoplasmia, senti que uma fumaça negra fina saía da minha mão esquerda. Olha, isso é ectoplasma preto. Ectoplasma preto. O ectoplasma não é só branco, ele tem qualquer cor, ele aparece de qualquer jeito. Esse aí é preto. E outra coisa, na mão isso acontece. Agora, no momento, identifiquei a fumaça, como sendo antigos sentimentos, sofrimentos se dispersando, mas confesso que fiquei um pouco receoso. Não, geralmente quando tem isso é porque estão limpando a área do problema. Quando aparece o preto, às vezes, pode ser que esteja limpando a situação. Dê para os exercícios, qual livro trata pontualmente do fenômeno de ectoplastia? Olha, tem um monte de livro, agora os melhores são aqueles que tem lá na holoteca sobre o assunto. Agora, seria bom ela ler O País da Sombra, né, da Madame de Perrance. Isso aí já ajuda. Mas o ideal seria ela ir ver os livros sobre efeito físico que tem lá na holoteca. Minha mãe, de 85 anos, tem síndrome de pânico e depressão, sempre em tratamento. Quando ela tem uma crise, fica com arritmia e faz fibrilação. Nos últimos tempos, tenho notado que os exames clínicos são muito bons, todos. Mesmo assim, ela está sempre muito mal, prostrada. Ela gosta muito de ir num centro espírita perto de casa, onde encontra suas amigas, assiste palestra e toma passe. Há muito tempo estou achando que ela assimila as coisas lá. E como não sabe se defender, acaba levando consigo algumas consciências doentes. Estou pensando em proibi-la de frequentar o centro. O que o senhor acha? Como posso ajudá-la melhor? Tenho tentado esclarecê-la, mas parece que ela não entende nada, por mais que eu repita. Olha, nessa idade é difícil, você não deve proibir nada não, ela é sua mãe. Vai com calma, vê se faz um processo de concórdia, de paz. Eu vou te dar uma dica, às vezes dá certo. Chama as amigas dela para conversar com ela toda semana, numa determinada noite. Fazer um cafezinho para tudo. Às vezes ajuda. Com as amigas é melhor do que no centro espírita. Pessoa de idade, vai ao centro espírita, não sabe mexer com nada, é lógico que atrai. É aquilo, ela sozinha já atrai, devido ao processo de fazer evocação. Ontem assisti 1 hora do making-off do filme sobre o Chico Xavier. Com esses especiais, me chamou a atenção a diferença gritante entre Atacô e Atares. Será que as pessoas um dia irão pensar que o melhor é Atares? O conforto da Atacô é momentâneo, mas depois disso, o que resta? Será que irão acordar para esse detalhe? Já está valendo a pena, tem gente que está entendendo o que eu falei. Né? Uma curiosidade, se puder me responder. Por que o Chico entrava dentro de uma banheira vazia? Não, aquilo foi golpe que deram da Vinácia com o cara lá, o fotógrafo. Eles deram o golpe nele para humilhá-lo, para fazer ironia, para ser pejorativo. Fizeram uma reportagem contra ele. E aquilo depois deu em cima dos repórteres. O Chico saiu bem nisso. Isso faz muitos anos. E foi antes de eu conhecer o Chico. Nos bastidores do filme, todos falam de um odor de rosa, que, segundo Marcel Souto, biógrafo, era constantemente exalado pelo Chico Xavier. Pode falar algo a respeito? Olha, aí é que está o negócio. Esse negócio dele é chamado As Rosas da Irmã Sheila.
O problema todo é que o Chico fazia isso para ajudar os outros, mas era através de perfume que era comprado na Aviário de Ouro, em São Paulo. E ele tinha aquele negócio tipo sachê, uma coisinha pequenininha que você aperta assim e sai o perfume. Então parece valorização. Isso aí é técnica da Europa, dos Estados Unidos, coisa muito antiga. Os mágicos, circo, atriz, tudo usa isso. O Chico usava esse processo. Então ele não tinha efeito físico igual o Peixotinho, nada disso não. O negócio era dele. Foi por isso que comigo tudo isso parou. E eu nunca frequentei. Ele diminuiu as sessões de efeito físico da Sheila enquanto eu estava lá. E eu nunca frequentei essas sessões, porque era mistificação, era uma farsa. Aquilo ele fazia para, vamos dizer, encorajar o povo, dar força, melhorar, fazer o mise-en-scène da situação. E eu sou contra isso, eu falei isso para ele. Agora, eu não sabia que ele fazia isso. A hora que eu levei ele para Uberaba, com as coisas todas, um dia ele deixou o guarda-roupa dele aberto, eu cheguei lá e vi. Tinha os frascos dos perfumes, e aí que eu fiquei sabendo porque que ele saía com um determinado motorista para jogar coisa dele no lixo. Aí nós descobrimos onde é que era um esbarrancado lá perto da mata, lá do jardim das Américas, sabe? Esse que eu criei lá, então era lá perto, tinha um esbarrancado, ele jogava lá no esbarrancado. Eu fui lá com o motorista dele um dia e vi tudo. Depois eu falei para ele, ó Chico, eu não vou participar dessas suas sessões, que elas são fajutas. Entende? Agora, ele fazia com boa vontade, coitado, a intenção dele era boa. Agora, eu não participava desse negócio maior, do jeito que eu nunca participei das coisas de condecorações, aquele negócio. Comigo, enquanto eu estive lá, não tinha nada disso. Eu falei com ela, vai ser bom ir embora, que aí você pode fazer isso à vontade. A mesma coisa, receber essas mensagens, aquelas que já tinha tudo já maceteado para a pessoa escrever. Eu mesmo recebi carta com os dados da pessoa, mesmo depois que eu deixei o Espiritismo, ainda tinha que mandar essas cartas, eu nunca respondi isso. Entende? Então, eu falei assim, ó, meu avô chamava Teocrácio, morreu no dia tal. O apelido dele era assim, gostava demais da mulher, o apelido da mulher é esse. Agora, atenção, o que é? Eles falavam tudo. Aquilo então vinha na mensagem, vinha aquilo tudo para favorecer a pessoa. Quem mandava era geralmente um parente que via que a pessoa estava muito deprimida. Remédio. Então a mensagem virava um remédio, mas fajuto. Com isso, eu não quero dizer que eu não seja fajuto nas minhas coisas, não é isso. Mas eu sempre fiz força para ficar dentro daquilo que eu chamo de cosmoética. Essas coisas não davam. O negócio fajuto, o processo da Sheila, tem várias coisas dessas que eu não entendo. O problema de receber condecoração, não dá. O senhor acha que pode haver pessoas sem curso acadêmico com racionalidade completa? Sim. Pois existe o autodidatismo. Isso de curso acadêmico, academia, universidade, ótimo, mas é besteira. Nós não podemos ficar presos a isso para a pessoa raciocinar. Eu não saberia nada disso que eu falo na Sepultura se eu estivesse só na universidade. Na universidade, ninguém me ensinou isso que eu falo aqui. Tudo é autodidatismo, minha vivência, suei sangue para chegar aqui. Aqui para a universidade, matéria de parapsiquismo. Não tem nada até agora. Precisa de entrar, mas não tem. Eles não permitem. Eu mesmo já fiz a opção de cogente. Eu tive na universidade, por exemplo, Columbo University, várias vezes. Falei com cientistas, todos. Tive no INPE, tive no ITA, tive no Fundão. Mas veja, isso não adianta. A hora que nós fomos fazer lá, que eu ajudei a criar as ideias, pelo menos a parte toda filosófica, teórica lá, da Universidade Holística Aberta lá de Brasília, quando eu fui lá e dei uma aula sobre cosmoética, eles falavam para mim, você está muito avançado. Por quê? Eles estavam com interesse de dinheiro, uma opção de coisa e tal. Eu falei assim, não, eu também não quero vir aqui, não quero participar de vocês. Até holística. É muito difícil o processo de dinheiro dentro do capitalismo selvagem que nós moramos, né? Essa política do capitalismo selvagem é muito difícil. Então, eu quero lembrar isso. Poderia ser um exemplo pertinente, o anonimato dos serenões, o fato de não se exporem ou chamar a atenção da sua racionalidade? Sim, até um certo ponto é isso, mas o problema todo é a autodidaxia, o autodidatismo. Você aprende muito mais estudando por você do que na universidade.
Agora, é preciso ter universidade para você ter o diploma, porque senão ninguém reconhece você. Eu fiz 2 cursos superiores, fora os outros cursos fora do Brasil. Minha experiência de adolescência, no período porão consciencial, mexendo com música, tóxico e esportes radicais, dão a impressão de eu ter vivido muitas vidas em uma. Essas ocorrências poderiam indicar que na minha última vida eu teria passado por experiência semelhante, porém em contexto diferente, por experiência semelhante e caiu no buraco. Está na cara, que dessa vez a gente tirou você do buraco. É uma pessoa que eu conheço. Na minha última vida eu poderia não ter acessado essa experiência propositalmente ou por algum tipo de hipomnésia do antigo retrossoma. Não, você mexeu com os processos de fenômeno, mas não deu bola para isso porque você estava muito intoxicado. Então, como seria feito esse bloqueio do acesso à experiência negativa do passado? Até que ponto poderia ter sido planejado em curso intermissivo o acesso na vida atual? Não vem com essa. Você está tirando o corpo fora. Ele está querendo dizer que no curso intermissivo ele escolheu para passar por essa experiência da música, dos toques e dos esportes radicais. É a vovozinha, tá? Olha, a vovozinha. Eu conheço a sua mãe, a sua avó eu não conheço. Sua mãe eu conheço. Vamos devagar com isso, não tem nada que ver. Elas não têm culpa e não é o curso intermissivo que fez isso. Isso aí foi bobagem sua. Mostra que você ainda está em cima do fio da navalha, precisa ter cuidado. Não coloque nunca um tóxico na boca ou na veia, senão você vai entrar tudo de novo. Até que ponto, a pergunta deles, até que ponto poderia ter sido planejado em curso intermissivo o acesso na vida atual de experiência negativa com a intenção de aumentar o rapport com os assistidos? Essa não. Ele está apelando para tudo, para ficar bonitinho. E a vovozinha? A vovó da mamãe e a vovó do papai. De que forma isso poderia ter sido feito? Quando eu falo vovó do papai e da vovó, porque todo mundo tem 2 avós, né? Quando tem, não é isso? Que é uma correspondente à mãe e outra correspondente ao pai. Aqui é bivovó. Não é bisavó, não. É 2 vezes avó. A bisavó pode entrar nisso. As bisavós. O que o porão consciencial dessa atual vida pode indicar da última existência? Indica que você está mais no fio da navalha do que parece. Quer dizer, você está mais a perigo do que parece. Você tem que levar isso muito seriamente. Eu acho que hoje você já venceu isso tudo. Agora, é até morrer, até dessomar. Tem que lembrar disso. Se eu fosse você, não colocar nem café na boca, do jeito que eu faço. Isso aqui é o ideal. Nós ligamos racionalidade com frieza. O senhor poderia abranger nosso discernimento entre sentimento e racionalidade? Olha, o sentimento elevado, a pessoa pode ter uma estrutura interna siberiana, ou seja, gelada, gélida, mas ao mesmo tempo ela tem sentimentos elevados para saber o que se passa. É assim que é o serenão. Pensa bem nisso que a situação muda. Aí você vai ter mais luz, vai acabar não vai criar problema infernando os outros e você vai virar santo. Sabe? Mais luz, não vai ter nada infernando os outros e vai criar santo. Você está me entendendo o que eu quero dizer, né? É o nome dele. Tem 3 nomes. Agora, gente, aqui tem uma pergunta mais complexa. Está me cumprimentando aqui. Desculpa a minha impertinência. Após assistir o documentário da Globo News sobre Chico Xavier, fiquei com algumas dúvidas que gostaria de esclarecer, caso não atrapalhe a ter tudo. Também peço que meu nome não seja divulgado, já que essas dúvidas são de origem pessoal. Então, lá vamos responder as perguntas. Sempre que ouço falar de Chico Xavier, ele é apontado como responsável por todas as associações, prédios, obras e serviços feitos e oferecidos aos pobres. Sei que a vaidade é algo que a gente não deve cultivar, mas como o senhor se sente a respeito disso, já que sempre o ajudou enquanto esteve trabalhando com ele? Olha, a minha vida, eu sou muito frio para admitir essa situação. Eu aprendi a fazer assistência com meu pai. Meu pai era toxicômano. Ele tinha uma perna só, era dentista. Passava 3 meses na camueca, ou seja, entrava em depressão e só bebia. Ele bebia até álcool com água, sandaraca, usava cocaína, porque naquela ocasião tinha cocaína no consultório à vontade para colocar.
se extraía, por exemplo, uma raiz de um dente que estava estragado, colocando a cocaína primeiro, aquilo amortecia o negócio, anestesiava e tirava. Isso era comum. E ele usava também a sandaraca, que hoje ninguém nem sabe o que é isso. E ele colocava também a sandaraca e tomava isso tudo. Agora, o que se faz? Ele bebia muito para ficar naquela condição. E por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele tinha uma perna só e a outra perna ele tinha uma úlcera varicosa que não fechava e doía demais. Para ele trabalhar, ele criou um móvel que ele se encostava para poder, porque a perna artificial dele era muito pesada. Aqui não dava para andar muito e nem para ficar em pé com ela, era pesada demais. As próteses naquela ocasião, da década de 30, eram muito grosseiras, muito rudimentares, muito difíceis. Então, veja, o meu pai, quando ele voltava para trabalhar e atendia o povo no consultório, outra coisa, ele era um dentista fora de série, todo mundo gostava dele. Ele era um cara tão bom de habilidade manual que ele fazia instrumentos cirúrgicos da odontologia. Ele mesmo fazia. Eu ajudava ele nos processos da prótese, eu menino, que eu era o filho mais velho. Agora, então, o que se passa? Quando ele ficava bom, ele queria ajudar todo mundo. Então, ele tinha um percentual de tudo que ele ganhava no consultório para dar para os outros. Ele já separava. Quando ele morreu, eu vi as anotações dele, os apontamentos dele no livro, com todos os detalhes, ano após ano, no período que ele estava doente, lá com a gente. Agora, o que se passa? Ele acabou fazendo a ortotanásia, ele cortou a carótida. Quando ele não aguentou mais, porque já não tinha mais nada que salvasse ele. Ele já tinha usado tudo quanto era analgésico, tudo quanto era remédio, estupefaciente, tudo que vocês pensaram. Ele já não aguentava mais. Então, ele cortou a carótida. Agora, esse é o meu pai. Agora, o que é que ele me ensinou? Com essa condição toda, a gente passando ali aperto, a minha mãe sendo professora de grupo, dando aula toda manhã no grupo escolar, com aquilo a gente também ajudava lá em casa. Eu pequeno, às vezes, eu tinha que varrer a casa por causa da sujeira, para o meu pai assistir o povo lá, porque às vezes eu via que tinha coisa suja, às vezes a gente tinha dificuldade, a minha mãe tinha dificuldade de arranjar um assistente da cozinha, alguém que fosse ajudar, muito embora ela teve, muita gente que ajudou. Mas então, veja, ele me dava então, me chamava de lá e falava assim, ó, eu não posso andar, você vai lá no Tamboril. Tamboril era o pior bairro de Monte Carmelo. Você vai lá, ó, tem essa nota aqui dentro, vamos colocar ela dentro desse papel e você vai levar como se fosse um envelope e você vai entregar para o fulano. A filha dele está com um problema, precisa fazer uma cirurgia. Eu sei que precisa, que eu já me informei. Leva lá que isso aqui paga viagem a Araguari para ela ser internada e fazer a cirurgia lá. Então, eu chegava no Tamboril, carregando aquele negócio na mão, com o passar do tempo, eram tantas as assistências que o meu pai fazia, que todo mundo falava, aonde que vai? E falava o meu apelido, aonde que vai o fulano? Eu tinha um apelido lá. Se de ver o que é. Todo mundo queria saber, que alguém ia. Aí juntava aquele monte de gente para ver. Quando eu chegava, o povo me abraçava, etc. Eu era o salvador da pátria, do povo, por causa do meu pai. Então, eu aprendi a fazer assistência desse jeito. As primeiras coisas que eu fiz, eu comecei a fazer tudo igual ao meu pai. Agora, foi assim que eu comecei a fazer os negócios do espiritismo. Aquilo que eu fazia com ele foi quando eu comecei a aprender as aulas de moral cristã, que era o chamado catecismo espírita com o professor Alipo. Agora, com isso, eu aprendi. Quando eu encontrei com o Chico, eu entendi tudo que ele estava fazendo e falei com ele, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos manter essa sua condição mística que você quer ser santo. Tudo que você faz é visando ser santo. E eu vou fazer tudo da minha parte para te ajudar. Como nós estamos fazendo assistência, mesmo que seja TACOM, vamos em frente. Agora, não espere que eu vou continuar aqui. Que eu sou favorável é a coisa clara, fratura exposta e soco na cara. É isso que eu falo aqui. Eu sou favorável a TARES, a tarefa do esclarecimento. Esse negócio de fazer só TACOM é tapiação. E naquela ocasião eu já falava, TACOM é igualzinho a pessoa que vai dar um prêmio para outra, vai dar um presente. Então vai dar sapato. Ela dá só o pé esquerdo, mas não dá o direito. Isso não adianta nada. É igualzinho, por exemplo, outra coisa que eu sempre falei. TACOM
que a religião faz, que o Lula está fazendo, a política faz, etc., é a tarefa da consolação. Isso é demagógico, da Ibope. Isso rende, é populista. Então, veja, mas não adianta nada. Por quê? É igualzinho aquele negócio. A Tacom vai lá e tira os mosquitos e dá alguma coisa para a pessoa na hora. Ela sai e os mosquitos voltam. Eles não limpam, você está entendendo? A base da sujeira que atrai o mosquito, que é o problema da ignorância, que é a reeducação. Falta educação na questão da... Por isso que é que não tem. Então, eu quis mudar isso. Então, fomos fazer a exposição espírita permanente, que ia fazer reeducação dentro do movimento espírita. A hora que eles viram o alcance daquilo que eu ia fazer, que ia mostrar todas as besteiras de Allan Kardec, todas as bobagens de Jesus Cristo, aquele negócio todo de religião, a turma recuou. Eu falei assim, então, tchau para vocês. Saí de fininho. Deixei 6 pessoas fazendo as minhas funções. Até hoje o Centro Espírita, lá, o principal deles que nós criamos, está funcionando. Agora, eu não vejo nada demais nisso, não. Pelo seguinte, a maioria de todos os trabalhos que nós fizemos teve muita ajuda de consciência extrafísica. Elas é que também sustentaram muita coisa disso. É igual aquilo que nós estamos fazendo. Isso aí não sai da minha pessoa. Muita coisa são os amparadores que estão ajudando. Eu sou um agente dos amparadores. Minha situação só é essa. Eu sou um agente dos cursos intermissivos, mais nada. Eu não acho mais do que isso. Agora, com isso, vocês não veem eu estar recebendo condecoração, ou comenda, ou homenagem, ou isso, aquilo. Eu tiro meu corpo fora de tudo que já me liberta, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu nunca recebi nada disso. Já recebi uma vez uma placa que o povo do Instituto me deu, porque não tinha jeito. É a placa, porque senão eles iam julgar em cima de mim, poderia até machucar. Então aqui não tinha jeito, eu não podia recusar, porque mandaram por vias travessas. Então, veja bem, na questão do Chico, ele realmente ajudou a criar muitas instituições. Querendo ou não, é aquilo que eu falei lá na minha entrevista. Ele é um completista da TACOM, da Tarefa da Consolação. Ele é fora de série nisso, não há dúvida. Agora, outra coisa que ela está perguntando aqui. Os amigos de Chico que deram depoimento no documentário são seu conhecido? Deu para matar um pouco da saudade deles? Sim, escuta. Um dos amigos que está lá é o Arnaldo Rocha, é uma grande personalidade. Eu já expliquei aqui na tertúlia anterior, se você não viu, você não sabe. Eu trouxe até o livro do Chico que ele ajudou a compor, que é as Instruções Psicofônicas. Eu mostrei aqui, que esse é meu amigo de muito tempo. Mas agora, ó, já fazia uns 45 anos que eu não via nada do Arnaldo, porque eu nunca mais, eu não ia muito a Belo Horizonte, não sei como é que ele está, nem nada. Foi até bom ver Arnaldo. Agora aqui, sobre a existência de um código secreto que Chico teria deixado para ser facilmente identificado após somar, existe ou não? Após dessomar, existe ou não? Pergunto isso porque o senhor me disse que já encontrou com ele. Sim, mas olha, esse negócio do código secreto, eu nem toquei no assunto pelo seguinte. Quando eu estava com ele, nós sabíamos do processo do código secreto, porque dentro dos meus estudos dos fenômenos, a gente já sabia disso por causa da Inglaterra. Agora, eu mesmo falei com ele, ó Chico, mas isso não é bom para você, não entra nessa. Mas isso, 40 anos depois, ele entrou nessa, parece que deixou isso lá mesmo. Está com os 2 Eurípides lá. O Eurípides, que lá estava na condição de filho dele, e o Eurípides Tahan Vieira, que é o médico que tratava dele, que se formou comigo em medicina. Então, esse código eu acho negativo porque não combina com a imagem dele. É um negócio difícil, mas parece que ele deixou isso. Eu não sei, eu não vi, eu não conversei com o Eurípides Vieira lá. Também gostaria de saber onde foi esse encontro, onde ele estava. Porque o senhor, não, o Chico foi o seguinte, foi aqui no CAEC, que o Emmanuel trouxe ele, eu encontrei com ele fora do corpo. E depois a gente levou o Chico lá para a interlúdia, ele passou lá. Agora, ele estava com o Euforex, ele estava muito alegre demais. E ele veio me falar, pois é, meu filho, eu desencarnei, estou feliz da vida, como é que eu fico? Você entendeu? Falei assim, ó, para com isso, deixa disso. Então, a gente procurou explicar para ele como é que era a situação, tudo, como é que é. Agora, hoje ele está bem encaminhado. Inclusive, a Amanda falou assim, ó, toma conta aí da turma. A nossa turma estava dando uma de mão nas coisas dele. Inclusive, eu pedi para a Veronesa olhar os negócios, por causa dos processos do Emmanuel,
junto com as coisas dele de igreja católica. Tá? Agora, outra coisa. O senhor poderia me dizer se após dessomar, a gente sente saudade dos que ficam nesse plano ou ainda é apenas sentimentalismo nosso? Não. Existe saudade tanto de um lado quanto do outro. Porque esse negócio de emoção existe de todo lado e é o que tem atravancado muita gente na evolução, é o emocionalismo. Nós devemos ter, em vez de comocionalismo, a gente tem que ter sentimentos elevados, senão está danado. Agora, o senhor sabe quando é que o Chico deverá voltar? Não, ele agora vai trabalhar na opção de corpo para renovar. A gente deseja que ele faça curso intermissivo o mais depressa possível. E parece que ele já decidiu o que vai fazer. A verdade é que o senhor vai voltar à China e que desde pequeno será considerado um fenômeno? Não. Isso é besteira. Esse negócio de fenômeno é bobagem. Desde pequeno eu devo sofrer com os processos de fenômeno em cima de mim do jeito que foi nessa vida. E tinha assediador do meu pai em cima de mim. E veio a monja e me ajudou. Agora, a minha ideia é voltar para a China, mas não sou eu que mando, porque eu sou do CMP, que é o Ciclo Multiexistencial Pessoal. Quem manda é o grupo e não eu mais. Porque a atividade é que me comanda, não é o meu egoísmo. Eu não decido nada disso. E eu desejo que todos os meus amigos aconteça o mesmo. Vocês deixaram o egão e deixar que o serviço oriente o seu destino. Agora, outra coisa. E agora, uma última pergunta. Quando o senhor me disse que já me conhecia. Sim, eu conhecia você, mas eu não posso dizer que seja de vida passada, porque eu não lembro direitinho. Mas o que eu sei é o seguinte, eu já vi você aqui em Foz. O problema todo é esse, em algum lugar, às vezes, esses eventos, uma coisa qualquer. Eu sei que eu já conhecia você, eu já tinha visto a senhora pessoalmente. Agora, como eu te disse, você vem aqui que eu quero passar o arco voltaico em você, aí eu posso te falar mais alguma coisa. A sua amiga também falou que queria vir com você. Vocês vêm que nós vamos ver o que nós fazemos. Agora, fiquei sem graça e não perguntei na hora, mas o senhor estava se referindo a me conhecer nessa ou em outra vida? Não, eu estava me falando mais nessa vida. Acho que é isso. Me desculpe mais uma vez pelas perguntas. Tá. Agora, ó, eu estou esperando você aí uma hora, que nós vamos fazer um arco voltaico, que eu quero ver mais coisas a seu respeito. Pode ser, então, que às vezes a gente capta alguma coisa, que o processo todo é fazer a prospecção da Petrobras. Vamos ver o que a gente faz, fazer a sondagem, não é isso? Agora, outra coisa. Colisão de partículas simulando o Big Bang chega a um recorde. Vocês viram isso aí? Eles vão mostrar isso agora na televisão e estão mandando aqui as notícias para nós. Então, o grande colisor de hadrons, o LHC, começou a funcionar. Eles já gastaram 10 bilhões para fazer esse negócio da física. Vamos ver o que é que eles conseguem. Eu torço para que eles cheguem a alguma coisa e eles se tornem satisfeitos. Fique satisfeito com isso, porque é muito elétrico. É tudo a turma da eletronáutica, do pior que tem, o povo que gasta dinheiro. Agora, outra coisa. Eu queria falar para vocês que já não se faz mais mineiro como antigamente. Minas Gerais já não é a mesma. Hoje eu vi na televisão um caso lá deles, muito sério. O maior assaltante do estado de Minas Gerais estava preso. O irmão dele, então, foi visitá-lo. Ele, então, o que faz? Coloca um sonífero na laranjada do irmão, o irmão começa a dormir, ele tira a roupa do irmão, veste a roupa do irmão e sai andando na frente da maior presídio de segurança máxima do estado de Minas Gerais. Quer dizer, Minas Gerais já não é mais aquilo. Entendeu a desconfião dos mineiros? Tudo aquilo que eu falo foi por água abaixo. Quer dizer, a nova geração já não é mais de Minas, tão vizinha, tão Vivalda. Não é Valdo, não, é Vivaldo. Você está entendendo? Já não é mais isso. Agora, gente, vocês não acham que é o máximo essa? Sonífero, meu irmão, veste a roupa dele e sai. Ainda cumprimenta todo mundo. Agora, só falaram nisso agora porque prenderam o cara de novo. Prenderam, por isso que eles estão falando. Agora, eu vi hoje de manhã na televisão. Agora, outra coisa. Hoje eu visitei também o discernimento.
fui ver os azulejos, as lajotas e o jardim de inverno que o Alexandre, que a turma lá fez. Está uma beleza o discernimento. Vocês precisam de visitar o discernimento e ver como é que o negócio está nobre. Vocês que já foram aí da monarquia vão ficar besta de ver como é que está bonito o assunto lá. Ainda tem muita coisa que eles vão fazer, mas eu acho que ele vai longe com isso. Agora uma coisa, parece que a Mabel tinha entrado aqui, né? Ela está por aí? Não, né? Ela já saiu? É? Ela está por aí? Depois eu quero conversar. Uma outra pessoa que eu quero ver é o Antônio. E o outro é o Roberto Almeida, se ele aparecer. É a Mabel, Antônio e Roberto Almeida. Se aparecer, vocês me falam. O Roberto é o seguinte, eu não sei se ele viu, dá esse jornal para ele. Tem ali um negócio aí anotado aí. Esse é aquele jornal escrito com sangue. Da oposição, mas é imprensa marrom. Então eu queria só mostrar para ele aí. Então agora fica faltando só o Antônio e a Mabel, dentro das minhas coisas aqui. Mas o que é que vocês querem falar? Pode falar, Luiz. Professor, na página 10, fatologia. Na segunda linha, de cima para baixo, a imaginativa racional. Deixa eu ver onde é que está. Terceira linha, de cima para baixo. A coragem racional. Não, imaginativa racional. A imaginativa Sim. racional. O problema todo é o seguinte, a imaginação é algo que, se você não tiver cuidado, ela piora você em vez de te ajudar. Para a imaginação ajudar a gente, que é a imaginativa, a imagística, nós precisamos de impor a racionalidade, ponderar aquilo que nós estamos pensando. Então, se você fizer isso, colocar racionalidade na imaginação, as coisas melhoram. Uma imaginação desenfreada, sem racionalidade, apenas pela emoção ou pelo instinto, leva a pessoa para um desastre. Agora, Valdo, qual seria o lado bom, positivo da imaginação? Como é que é? Qual seria o lado bom, positivo da imaginação? Não, a imaginação é fora de série devido à criatividade. A maioria de tudo que a pessoa inventa, cria, descobre, se deve à imaginação, antes de mais nada. Agora, ela precisa de ser domesticada. Só isso. Controlada, não? Domesticada. Domesticada. Então, outra coisa, Valdo, é uma fatologia. Na segunda linha, de baixo para cima. A renúncia racional assistencial. Aonde que está isso aí? Na segunda... A renúncia racional assistencial. O problema todo é o seguinte, a renúncia, às vezes, com a cosmoética, vale a pena a pessoa renunciar a algumas coisas que ela tem. Isso é o modo dela fazer a concessão. Essa concessão, ela pode ser interassistencial e muito positiva. Entende? Mas é necessário que a pessoa pondere e veja o que é. Porque senão, pode ser que ela esteja tirando o corpo fora. Uma outra coisa, a renúncia racional, às vezes, ela casa com a omissúper, que é a omissão superavitária. É você renunciar. Por exemplo, estão querendo dar para você um emprego muito bom, 3 vezes melhor do que aquele seu. Mas você vai mexer, por exemplo, com armas. Isso não interessa. Isso é melhor fazer a omissúper. É a renúncia racional. Você está entendendo? Você prefere ganhar 1/3 do seu salário, mas não vai trabalhar com arma. Me chamou a atenção a palavra assistencial. Pois é, interassistencial. O problema é esse. E outro ponto lá embaixo na parapatologia, na última linha, da racionalidade completa... Quanto à intrafisicalidade da pré-CL. Pré-CL são todos nós, que um dia, por incrível que pareça, vocês vão ser consciência livre. Quer dizer, até eu, pensa bem, todo mundo vai ser. Não, a gatinha lá em casa vai ser consciência livre. Isso não é o máximo? Então, agora, a racionalidade completa quanto à intrafisicalidade. Quer dizer, você já tem uma noção clara na intrafisicalidade de colocar a racionalidade em tudo que você faz? Vocês aí vão ver porque que eu estudo, tem técnica para tudo eu tenho o modo de fazer isso e aquilo,
faço uma enumeração e a listagem das coisas que eu tenho que fazer. Tudo eu tenho disciplina, tem método, tem organização. Isso tudo é o problema nosso. A racionalidade aplicada à vida humana. Agora, quando aí na patologia, na última página, você escreveu aqui a postura mais racional no universo da saúde consciencial. Qual é a postura mais racional? A postura mais racional no universo da saúde consciencial é você ver essas coisas. Eu mesmo estava escrevendo alguma coisa aqui, ó, a otimização dos desempenhos. Eu quero fazer um verbete. Deixa eu ler para você alguma coisinha rápida. Na questão da saúde, o problema mais sério é check-up, por exemplo, a alimentação, o nutricionismo, a carga horária de sono, você ter uma vida sexual mais ou menos harmônica, equilibrada, a duplologia. Outra coisa, cuidar de andar na esteira, cuidar do seu sono, exercício físico, desporto, cerebelo, olhar a sua profissão, como é que você sai, aumentar o soma, cuidar do discernimento, a intelectualidade, o autodidatismo, nós estávamos falando, o parapsiquismo, na sociabilidade, ter uma vida social, um ciclo de amizades, cultivar a amizade de seus amigos, etc. A gestão, a autoproex, o complexo e a interassistencialidade, a megafraternidade, o CPC. Entende? É isso aí. Isso aqui que eu quero fazer um verbete, que o nome é, pelo menos por enquanto, eu não sei se vai ser, otimização dos desempenhos. Aqui seria otimização dos altos desempenhos, é da holomaturologia. Entende? Obrigado. Professor Valdo. Sim. Aqui no B. Na psicologia, eu gostaria de entender melhor esse primeiro ciclo, a extinção do ciclo pessoal de autofagia do uróbolo. A extinção do ciclo pessoal de autofagia do uróbolo. A autofagia do uróbolo, quer dizer, tem pessoa que fica fazendo a coisa como se ela estivesse mutilando a própria consciência. Ela fica em torno dela. O uróbolo é justamente isso, é uma repetição boba. Agora, tem que extinguir o ciclo pessoal de autofagia. É a pessoa comendo a si mesma. É pior que suicídio. Você está entendendo? Tem muita gente assim. É isso que acontece. Por exemplo, nós estamos falando aí de bipolaridade. Uma pessoa na bipolaridade, ela entra, por exemplo, na fase de depressão. É horrível. Você está entendendo? Você vê a pessoa horas e horas inerte, como se fosse um vegetal. E boboca, ela não quer nem saber de conversa com ninguém, com nada. Quer que o mundo acabe. Quer dizer, isso é terrível. Você entendeu? É isso aí que nós estamos falando. Se da pessoa superar essa condição. Isso é o uróbolo, o ciclo negativo do uróbolo. Pode falar. Professor Valdo, no nível do desperto, a racionalidade ela predomina, lógico, com relação à emoção, mas ainda tem algum tipo de emoção que é fora de controle do desperto, vamos dizer assim, que aparece? Não, isso se insurge, se insinua, às vezes quer aparecer, mas a gente dá um jeito, né? Entendi. Porque eu pensei justamente isso. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu era rapazinho ainda, era menor, meu pai morreu, eu fiz um discurso internando meu pai que tinha cortado a carota. Eu não chorei, nada disso. Entendeu? Entendi. Agora, veja, isso é mineiro de Minas Gerais. Mas desde menino. É isso que eu estava falando, que não se faz mais. Eu mesmo dei exemplo disso quando menino, rapazinho. Agora, outra coisa, quando meu pai morreu nesse discurso, eu tive que fazer o discurso porque eles pediram para fazer. Pelo seguinte, a cidade toda estava lá. Agora, ninguém sabia que meu pai era tão conhecido. Ele ajudava todo mundo e a gente não podia falar com ninguém. Nem a pessoa que seguia, nem eu que levava as coisas. Aquela multidão que ele ajudou, todo mundo apareceu no cemitério. Agora, o povo tinha gente lá fazendo, não entende. Esse cara não suicidou, não cortou a carota, como é que fez esse povo todo? Esse cara adorava esse sujeito, o que é que ele fazia? Ninguém sabia. Não, ele era um dentista muito bom. Ele era ótimo dentista. Ninguém sabia que ia fazer assistência. Aí a turma começou a falar, foi aí que eles conheceram meu pai, depois que ele morreu. Mas uma coisa que eu acho interessante disso é o seguinte, é que mesmo a pessoa, no teu caso lá, você estava de algum modo restringido também em várias manifestações suas por causa da idade, né? Da condição que você estava. Mas essa postura de autodomínio emocional,
ela veio de outra vida e se manifestou. O meu pai viu minhas coisas muito cedo e ele me ajudou muito. Não foi só minha mãe que me ajudou, não. Eu tenho muita consideração com ele, foi por isso que depois a gente ajudou para ele ressomar logo. Você sabe que ele está ressomado, ele agora vive, tem a família, tudo aí em Brasília. Ele superou aquilo. O negócio dele foi mesmo a ortotanásia. Ele fez aquilo para ver se aliviava todo mundo, não era só ele, aliviar a própria família. Agora, o problema todo dele é que ele, antes de cortar a carota, a última coisa que esteve, ele foi com a bengala e a perna artificial dele, conversou com a minha mãe perto da cozinha. Falou assim, é pena que meu filho não está aqui. Os outros 2 filhos estavam lá, mas ele estava falando, o filho era eu, que estava em Uberaba trabalhando na ocasião. Entende? Que eu já estava lá, tinha função, tinha emprego, aquela coisa toda, e pagando os meus estudos. Agora, veja, depois disso, ele saiu lá da cozinha, foi para o laboratório de prótese e cortou a carota. A última coisa que ele falou foi a meu respeito. Foi por isso que eu fiquei muito impressionado com isso, quando fui lá para fazer o enterro, e comecei a ver se ajudava ele fora do corpo. Foi aí que apareceu uma senhora que já tinha tentado ter filho de todo jeito e já estava desesperada. Tinha até ideia de acabar com tudo e a situação estava precária. Veio ela e o marido. Aí a hora que entra, eu vejo a turma dos amparadores e falo assim, ó, fala com ela. Ele vai. Aí eu vi o meu pai aparecendo junto. Então eu viro para ela e falo assim, olha, a senhora pode ir para casa e vocês 2, e vocês vão abrir a fábrica. Ela agora vai ficar grávida, vai ser um menino, vocês tomam conta bem dele. Essa criança lembra bem como é que é isso, entende? Olha bem como é que é. As coisas passaram, eu só sei é que depois eu fiquei sabendo que nasceu a criança, mas nunca vi a criança. 35 anos depois, eu estou lá no monociclo, quando chega um rapaz. Chegou o cara, eu falei, opa, quem é esse cara? Aí eu localizei e fiquei quieto. Falei assim, não, vamos ver o que é que ele quer. O que é que é? Não, eu sou de Brasília, vim aqui porque a minha mãe me falou que eu devo minha vida ao senhor. Eu falei, eu não tenho nada a ver com a sua mãe. Não, não é isso. Não é isso. O senhor não está entendendo. Eu sou filho da fulana, que o senhor falou quando foi lá, o senhor atendeu e falou que ela ia ter, e deu todas as indicações como é que ela devia se comportar, que ia nascer uma criança. Sou eu, nasci, etc. Hoje eu estou com 35 anos. Aí eu olhei e falei, bolas, é ele. Aí o povo tudo aqui no CAE que viu que eu estava dando muita atenção para aquele rapaz, aquele negócio todo, desconfiado, mas ficaram por isso. Aí eu falei com ele assim, olha, se você está sentindo melhor aí com as coisas que você veio aqui, você dá um jeito de se aparecer aqui de novo, que eu queria conversar umas coisas com você com mais calma. Passa uma temporada, ele aparece, aí eu chamo a Graça e o Loche. Fala assim, ó, agora eu vou apresentar para vocês o meu pai, que é a personalidade consecutiva. Vocês vão olhar. Ele perdeu o corpo dele, ele não tem o mesmo corpo. Porque o corpo do meu pai, que ele perdeu a perna, através de um bicho de pé, ele era forte, do meu estilo, tudo meu estilo. Hoje, o corpo dele é muito menor, é mirrado, é diferente. Fala assim, ó, mas é o meu pai. Vocês vão olhar a lucidez dele, o jeito dele, que vocês vão ver como é que é. Aí, ficaram tudo perto de mim. E ele, o Lísias, ficou muito desconfiado. Por que esse povo está me dando tanta atenção aqui que eu não estou entendendo? A gente almoçava com ele, aquele negócio todo. Lá pelas tantas, ele ficou mais maduro e eu abri o jogo. Hoje ela admite, ela andou estudando as coisas. A turma da minha família viu e falou assim, não, é ele, não tem dúvida. E de vez em quando aparece aqui, só para vocês terem uma ideia. Agora veja, isso tudo é o processo do meu pai com a assistência dele. Se não fosse aquela assistência, ele não sairia disso. Porque ele chegou a matar o cara lá em legítima defesa, porque o sujeito pulou em cima dele com um punhal, ele deu um tiro nele.
E esse cara a gente também encaminhou, já naquela ocasião. Agora, tudo é a vida. Isso é que eu chamo de personalidade consecutiva. Entende? É igualzinho o caso do meu filho também, que é o meu irmão, é uma personalidade consecutiva. Agora, ó, eu tenho dezenas de casos desses que eu segui na minha vida. Tem muito mais gente além desses. Esses são aqueles contáveis. Você sabe, esse negócio de contação, seja de contar números ou contar os fatos, é preciso estudar, preciso ter cosmoética. A maioria das contações, você não pode contar nada, você não pode expor. Tem certas exposições que não dão para contar. Entendeu como é que é? Esses são os que a gente pode. É o problema que eu vivo falando aqui, que a gente tem que estudar o parapsiquismo para chegar nisso. Agora, aqui outra pergunta. O senhor me falou que minha família nuclear atual, pai, mãe e irmão, tem base com minha última vida. Quais variáveis devem ser observadas ao se comparar gostos, tendências, interesses, inclinações e vocações da família? Como posso diferenciar os comportamentos influenciados pela genética do atual corpo físico, da mesologia, ou da convivência com a família, dos interesses advindos da paragenética e do meu temperamento? O que devo observar para identificar as lacunas e as mudanças de mata pensando entre uma vida e outra? O melhor que você faz é ver a biografia dessa sua turma toda. Por exemplo, uma pessoa muito boa para você analisar é a sua mamãe. Ela é fora de série. O processo dela de comunicação, por exemplo, vale a pena estudar. A mesma coisa seu pai. Seu pai é uma pessoa muito ponderada, séria, organizada, estuda muito sério. São coisas que você, por exemplo, na questão de organização, você não tinha a organização que seu pai tem. A mesma coisa, na questão da sua mãe, o seu nível de comunicação está melhorando ultimamente. Mas você também não era assim, porque o próprio Tóquio não deixava acontecer isso. Muito embora mexendo com música e tal. Né? Quais são as características da personalidade quando a consciência está dominando a racionalidade completa? É a interassistencialidade através da dispersividade. Essas são as características. Daí, então, a pessoa começa a deslanchar. Visando a autopesquisa, tenho relido o meu diário de uns 10 anos e notei que minha assedialidade tem aumentado dramaticamente. É seguro estabelecer relação de causa e efeito, independentemente do conteúdo diário, ou devo considerar também outros fatores recentes? Olha, seria bom analisar mais o diário e anotar as coisas. Ô, Mabel, eu tenho uma coisinha depois para te falar. Você vai ficar aí até o fim? É só entregar um papel para você. Mas, então, pensa bem nesse processo. Vai com calma com isso. Agora, o seu diário é muito importante, não jogue ele fora, porque você vai analisar a parte sombria da sua vida. Se você está melhorando atualmente, você pode fazer uma reviravolta nisso através do conscienciograma. Agora, é bom anotar tudo do diário. Tem que fazer uma espécie de índice das anotações, fazer uma espécie de vocabulário do assunto, sabe? Isso é importante, pode te ajudar muito. Quem está mais evoluído? Quem faz TARES por um período de 1 ano e nunca fez TACOM? Ou quem faz TACOM a vida inteira, como o Chico Xavier? Olha a ficha da pessoa. Pela ficha que a gente vai saber quem é que fez. Por exemplo, uma pessoa, ela pode chegar aqui e falar que só faz TARES. Mas às vezes é só conversa fiada, não faz coisa nenhuma. Então a gente tem que analisar isso para ver como é que é. Agora, tem aquela outra pessoa que fala que faz TACOM. Às vezes a TACOM dela está fazendo mais tarde do que TACOM. Então é preciso analisar, é a ficha da pessoa. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: você quer evoluir? Faça TARES. Você quer repetir as vidas anteriores? Faça TACOM. Todo mundo aqui já fez TACOM demais em vidas anteriores. Dentro da igreja, da religião, da política, da arte, da família, da sociedade, da revolução, disso, daquilo, tudo que vocês pensaram, vocês já fizeram. Agora, faltou esclarecimento, porque senão todo mundo já estaria a caminho da serenidade, serenologia, alguma coisa. De modo que TARES, por que a TARES o povo não faz? É muito mais antipático, é muito mais difícil, é preciso ter mais inteligência, é preciso ter mais dedicação, e não dá ibope. Pensa bem, como é que é? O negócio não dá ibope. Agora, você faz aí um atacão, todo mundo chora, aquilo dá um ibope danado, é o caso do Chico. Leva para o escrine do santo, quer dizer, faz a introdução dele no local do santo.
Agora, a Tales não, é falar a verdade na frente dos outros. O Chico, por exemplo, ele mesmo falava, isso de verdade, quem sou eu para falar em verdade? Eu não estou aqui. Nem Jesus Cristo entrou nessa. Quer dizer, não falava nada na cara dos outros. Nunca deu uma aula sobre os assuntos. Porque tudo era tacom. E então eu cheguei lá, vamos manter isso aí, é o que você precisa, é a sua vida. A gente tinha que respeitar. Vocês têm que lembrar, quando eu conheci o Chico, eu tinha exatamente 23 anos. Ele tinha 45 anos. Agora, na última tertúlia, o senhor falou um pouco sobre os processos de materialização. Gostaria, se possível, de saber como foi presenciar as materializações da irmã Josefa. Não, aquilo lá foi o seguinte, o Chico queria fazer experiência para ver como é que era, mas nós não sabíamos se a médium era autêntica ou não. A médium era fajuta, mas nós tivemos que fazer experiência para isso. Agora, a turma do Cruzeiro quis fazer uma tempestade publicitária em cima da gente para vender a revista. Isso foi outra coisa. Agora, em vista disso, como eles torceram a realidade, que aquilo era para ele fazer pesquisa, eles torceram. E só viram o lado pior da coisa e deram em cima do processo. Agora, em vista disso, nem eu nem o Chico não respondemos nada de nada. Foram 4 meses de tempestade publicitária e a gente calado. Agora, aí é que é o negócio, homem super. Eu fiz a homem super nessa questão. Omissão superioritária. Minha mãe adora o Chico Xavier e está sempre lendo o livro de romance espírita, mas quando eu falo sobre projeção para ela ter essa experiência, ela diz que não e que tem medo. Devo continuar a falar sobre projeção consciencial e energia ou devo respeitar o tempo de evolução dela? Ensina para ela o EV. Todo mundo que tem medo da projeção. Todo mundo que tem assédio tem medo da projeção. Todo mundo que é místico demais tem medo da projeção. Isso faz parte, porque o processo é a projeção, é a pessoa que já está fazendo, o negócio é mais sério. Agora, você pode ensinar o estado vibracional para a mamãe. Às vezes vai ajudá-la, vai acabar com o medo dela. É o jeito. Li na internet críticas à conscienciologia e ao senhor pelo conscienciólogo Vasco Vasconcelos, fundador do IPC. Poderia falar sobre essa dissidência e do teor das críticas que ele faz? Não, nós temos uma série de dissidentes, mas eu chamo esses dissidentes de mini-dissidentes. Tem uma série deles. Por exemplo, tem um outro que é tudo cria minha, nasceu com a gente aí. É o Wagner Borges, por exemplo. Você quer? Esse também é mini-dissidente. Agora, o que é que eu chamo? Eu chamo de mini-dissidente e max-dissidente. Eu sou max-dissidente do Espiritismo. Por quê? Saí do Espiritismo para fazer uma coisa melhor do que o Espiritismo. Agora, eles não. São mini-dissidentes. Saíram de uma coisa porque não toleraram trabalhar em conjunto conosco. Quiseram fazer o negócio solo. Eles não entram em equipe. Eles têm dificuldade de fazer equipe. Agora, o próprio Vasco pegou o livro dele que a gente ia publicar e levou para fora. Mas, agora, recentemente, ele esteve aqui conosco, nós conversamos, ele esteve aqui uns 2, 3 dias, não foi isso, Vasco? Na situação. Agora, isso tudo são mini-dissidência e max-dissidência. O Chico Xavier, ele era também dissidente. Agora, ele fez um negócio que até um certo ponto era mini-dissidência. Ele saiu, por exemplo, da Comunhão Espírita Cristã e fundou o centro para ele, chamado Centro da Prece. Isso é mini-dissidência. Ele também fez. É muita gente que faz. Agora, o meu é max-dissidência pelo seguinte, eu falei tudo às claras. Falei com o Chico, você não espere que eu nunca mais vou te procurar. Você vai seguir seu caminho que eu vou seguir o meu. As coisas são muito diferentes, eu não quero criar problema para você. Então, veja, ainda falei com ele. Qualquer coisa nesse período que eu passei com você, que são 10 anos, uma década, qualquer coisa que estiver errado, qualquer coisa, você fala que a culpa é minha. Joga que eu tenho as costas largas. Mas ele também não fez isso comigo. Porque ele era uma mãe, né? Eu era o filho. Então, eu sempre me considerou assim, filho, a mãe. E ele é uma mãe super protetora, quer dizer, não falou nada, nunca contra mim, nem nada. Agora, as coisas dele, eu tinha que falar sério. Desde que eu encontrei com ele, porque quando eu encontrei com ele, eu falei para ele, olha aqui, ó, Chico, você não estudou nada, você parou no 3º para o 4º ano primário. Eu não, eu já estou terminando naquela ocasião, eu estava terminando o 2º curso superior. Eu tenho que responder por isso. Eu tenho que pensar em racionalidade, ponderação, estudo. Estudo, já era a minha divisa, era o meu slogan. Então, é uma coisa diferente.
Ontem o senhor comentou ter aconselhado alguém a pagar uma quantia em dinheiro, algo como R$400, referente a uma contenda jurídica. A pessoa, sentindo-se injustiçada, não queria fazer. E o senhor disse ser uma questão de para-direito. Pode explicar melhor? Se um dia você vir aqui e o doutor estiver aí, você vai conversar diretamente com ele, porque ele vai abrir o jogo para você, que ele é doutor no assunto, que o negócio se passou com ele. Agora, isso tem relação com questões do passado a serem reparadas e que batem a nossa porta sob nova roupagem, devendo ser ajustadas? Sim. É aquilo que eu falo. Não bata a porta no mendigo fedorento e sujo que está lá. Pode ser o J. Cristo. Nunca se sabe. Como regular o desconfiômetro para entender o que é ou não da nossa responsabilidade? Quando temos o dever de ajustar e quando estamos sendo manipulados? Olha, às vezes é bom você fingir e deixar que eles manipulem você. Desde que você ajude o maior número de pessoas, vale a pena. Até isso você tem que lembrar. Uma pessoa que esteja com a justiça na mão, não quer dizer que ela esteja certa. Precisa saber o que ela vai fazer com isso. A pessoa, por exemplo, ela começa a estudar conscienciologia. A conscienciologia é uma força, é um poder, tem um vigor enorme, é uma potência isso aí, por causa do processo da racionalidade. Então eu falo para as pessoas, olha aqui, não vai pegar a conscienciologia e usar como se fosse um tacape na cabeça dos outros. Vai devagar, respeita o nível de cada um. Eu, por exemplo, eu desampo aí com essas questões de religião, de emocionalismo, tudo isso. Mas eu respeito o religioso, quem quiser seguir a religião, o problema é deles. A gente tem que ter uma democracia para isso. Agora, no estudo geral, me perdoa o mau jeito, a gente tem que falar a verdade. A religião tem cometido só besteirada por aí. A última agora é que o atual Papa, estão lá com um caso contra ele, devido a ele ter favorecido os pedófilos. E olha, e ele é capaz disso mesmo, porque ele era da mocidade hitlerista. O que vocês querem? Agora, o cara tinha que admitir isso, falar as coisas claras, não é? Está faltando. Agora, o cara é alemão, né? Bravo, nazista. Vamos ver o que vai dar. Esse é o Ratzinger. Ele era o chefão, gente, do processo da Inquisição da igreja, até ser cardeal. Pois é, o Leonardo Boff foi para a rua por causa disso. Professor, a gente ficou em silêncio por causa desse negócio. Então, vamos pensar, o desconfiômetro real é aquele que mexe com a cosmoética para a pessoa ajudar os outros. Outra coisa, às vezes, aparentemente, quem faz a TARES faz mais TACOM do que quem está fazendo a TACOM. Por quê? Está fazendo a TACOM com lucidez, com lógica, com racionalidade, ajudando muito mais gente do que aqueles que estão ajudando em menor número. Isso tudo a gente tem que pensar. Professor, para completar a racionalidade, nesse caso do Papa, eu achei interessante porque ele disse que ele não vai se submeter, isso é fofoca das pessoas. Isso apareceu em tudo que foi jornal. Gente, o negócio são milhares de casos. E outra coisa, a Alemanha é um dos lugares que tem mais isso, o pior é isso. Eu sei dessa história, gente, eu já estive na Alemanha, eu tenho parentes alemães, como é que é isso? Estou sabendo dessa história há muito tempo. Outra coisa, esse Ratzinger, nós conhecemos a fama dele da Alemanha. Professor, na Irlanda. O cara é terrível, ele era dono de campos de concentração, esse cara. Sim, mas isso tem em todo lugar. A Irlanda, isso tudo começou porque lá na Irlanda eu acho que o povo entrou na luta, né? Eles não quero saber, isso aí é fofoca. Isso é fofoca. Sei, só para a racionalidade completar. Os padres são assim mesmo. Né? Meus irmãos, tudo isso é fofoquinha, não liguem. É assim que eles falam. Valdo. Isso é um problema. Tem que deixar para lá. Ainda também eu tenho lá uma revista da Clarim, que o cara é guardião dos dogmas. Era. É o quê? Guardião dos dogmas. É. Ela. Tem tudo, né? Está completo. Está completo. Não, ele está com a corda toda. Agora, ele mesmo se fez papa e ele está querendo o seguinte, ele ainda vai virar santo na Igreja Católica, com tudo isso, não tem isso. Prepare-se. Gente, a Igreja Católica já teve até papisa. O que vocês querem? Tem de tudo. Aqui na página 11, Crescendologia,
Na segunda linha. Tem um E a mais aí. Eu já vi que tem na segunda linha, abrangência. Tá. Além disso, mas aí pode falar para a gente o crescendo evolutivo das variáveis analíticas considerada na alta abordagem das realidades universais. Quais são essas variáveis analíticas na alta abordagem da realidade? Variáveis analíticas, de análise. Quais são? São essas coisas que eu falo aí, uma boa parte, aí, algumas dezenas desses verbetes nossos, são todas variáveis para fazer análise na alta abordagem das realidades universais. Aí eu tenho as variáveis que diz respeito ao mental soma, ao energossoma, ao psicossoma, ao soma em si e aos processos multidimensionais de tudo quanto é jeito. Então eu pego desde o holossoma até as manifestações todas. Estudos é o crescendo evolutivo das variáveis analíticas. Então, por exemplo, uma pessoa que é dedicada à religião, ela está presa ao subcérebro e ao psicossoma. Ela começa a analisar a coisa mais séria, ela entra na TARES, deixa o subcérebro abdominal, começa a ter mais lógica naquilo que ela faz, começa a ter linearidade da autopenseridade, as coisas começam a acertar. Tudo dela vai melhorar. O livre-arbítrio dela aumenta, ela evolui mais depressa. Entende? Agora, todos são o crescendo evolutivo das variáveis analíticas considerado na abordagem das realidades universais. É preferível TARES do que TACOM. É preferível mental soma e não psicossoma. Entende? É preferível você ajudar aos outros em grande número, mas com alta qualidade, do que ajudar de qualquer maneira. E por aí vai. Tudo tem um discernimento para decidir, distinguir e selecionar. Então, essas variáveis são a base pela qual você vai estabelecer o desenvolvimento racional das suas racional da sua evolução. Da sua evolução. Esse é o caminho. Entendi. É isso aí. No caso do Manuelzinho, ele tinha todo o processo de amparo, Ele tinha amparo de guia cego do espiritismo, né? Dentro da situação dele. Ele fazia o que ele podia. Mas ele, por exemplo, admitiu uma opção de coisa nossa, mas não podia sair daquilo. Ele tinha um filho doente, a família difícil. Mas a grande dificuldade dele era a questão da racionalidade, ou não? Até um certo ponto, sim, né? Senão, a grande dificuldade do Chico é a mesma coisa. Mas a prioridade da racionalização, é isso que é a dificuldade. Vê se me entende. Ele não sabia priorizar a racionalidade. O Chico, por exemplo, ele priorizava o quê? A emocionalidade, a maternagem. Tudo dele era maternal. Ele estava aquém, ele nem sabia que isso era importante. Não, lá no fundo ele sabia que o Chico era muito inteligente, mas ele via que ele não dava conta ainda. Ele não dava. Chico tinha medo de morrer, rapaz. Presta atenção. Olha a incoerência. Enquanto eu trabalhei com ele lá, ele tinha medo de morrer. Ele evitava essas coisas todas. Uma outra coisa, é bom a gente clarear essas coisas. Eu sou da TARES, então eu tenho que falar as verdades. Eu vejo que ele era fora de série, mas nós temos que ver quem é que é perfeito. Eu estou cheio de defeitos, estou cheio de trafalhos. Ele também tinha. Não pensar que ele é certinho, não existe esse negócio de santo, isso é besteira. Mas ele, a gente tem que caminhar para isso, era o que ele queria. A autobiografia dele tinha que defender a autobiografia dele. Mas, por exemplo, ele era uma pessoa que queria ser humilde. Humilde quer dizer, então, uma coisa simples, do povão. Agora veja, ele tinha determinado costume que nem eu com dinheiro, milhões de coisas, eu que arranjei $1 milhão quando já estava entrando na execução da minha vida, eu nunca tive, que era o seguinte, ter um barbeiro que fazia barba todo dia, na hora que precisasse em casa. O Chico sempre teve isso lá comigo. Por quê? Ele não gostava de ver nem gilete, nem navalha, nem nada. Ele tinha o gilizo de ver coisa que cortava, tinha que tirar da frente dele. Isso era o jeitão dele, quer dizer, tinha uma compulsão nessas coisas. Era o problema dele. Agora veja, lá naquele livro, o nosso aí do André Luiz, que fala sobre o processo da Evolução dos Mundos, tem as fotografias, etc. tal, desobsessão. Desobsessão. Lá tem o rapaz que era o barbeiro que fazia a barba dele lá, toda semana, todo dia, sempre que precisava. É lá de Uberaba. Ele dirigia a sessão de desobsessão, era o barbeiro. Está entendendo? Lá tem a foto dele. Vocês têm uma ideia. Então agora eu digo para você,
Eu também não dava conta dele disso. Por quê? Aquilo era uma compulsão dele. Agora veja como é que ele ficava vendido. Como é que é? Ele é uma pessoa que quer ser simples, humilde, etc., aquela besteirada toda de religião. E, ao mesmo tempo, ele tem um barbeiro em casa todo dia. Quem é aqui que tem um barbeiro em casa todo dia para fazer a barba? Tem alguém? Vocês que fazem a barba aí. Vocês já tiveram isso? Alguém já teve? Pois é, ele tinha. Mais granfino que vocês todos. Você está entendendo? Onde é que está a humildade? Aqui. Isso tudo, ele tem um monte de considerações que a gente pode ver nisso. Eu convivi com ele, a gente viu as coisas, minha mãe via aquilo e tal. A gente tinha que ultrapassar essas coisas, entender, fazer de conta que não existia. Então, o que travava mais a racionalidade dele era o aspecto da emotividade em si. Isso travava a maternagem. Chico era maternagem escrita. Ele era até super protetor em certas coisas. Entende? Agora, foi o jeito que ele conseguiu para se equilibrar e desenvolver os problemas de assistência dele. Está tudo certo. De qualquer maneira, na fritada dos ovos, está certo. Mais certo que um monte de gente que eu conheci lá. Agora, voltando o Manuelzinho. O seu Manuelzinho também era o mesmo contexto de emotividade? Mesma coisa. Só que tem, o Manuelzinho, ele era mais assim, recatado, não tinha uma vida pública tão grande, nem nada. E o Manuelzinho não defendia a autobiografia do jeito do Chico. Chico era uma pessoa muito inteligente e político de Minas Gerais, né? Um dos maiores políticos que eu já vi. Ele defendia a autobiografia dele o tempo todo. Quando eu entrei lá para ele, eu falei assim, ó, eu vou ser seu para-choque na sua autobiografia, vou te ajudar a carregar isso. Você quer aumentar os livros? Nós vamos aumentar. Você quer fazer isso? Nós vamos fazer. Tudo que você quer, nós vamos aumentar. Vamos expandir isso. Você quer levar o espiritismo para fora do Brasil? Nós vamos levar. Tudo isso a gente fez. A pessoa pode chegar pela racionalidade na interassistência ou chegar pela interassistência na racionalidade também? Todo mundo chega na assistência no tapa ou em paz. Acabou, fim de papo. Com religião ou sem religião, todo mundo tem que chegar lá. Isso faz parte do processo da fraternidade. Ninguém foge disso. Não adianta tirar o corpo fora, não adianta fazer a retirada da laguna. Tem que voltar e ajudar. É inseparabilidade, grupo kármica, ninguém foge disso. Agora, a própria racionalidade faz a pessoa entender que ela precisa chegar na interassistência. O problema nosso era fazer a racionalidade, fazer o povo entender, por exemplo, a lei de causa e efeito, o que é energia, o que é um chakra. Agora veja, entrou em religião, paralisa tudo. Você veja bem, há quanto tempo, há quantos séculos lá no Oriente eles falam nessa energia, falam na acupuntura, falam nos chakras. No entanto, fui eu que criei esse negócio de falar em pré-kundalini, que eles nunca raciocinaram nisso. Tem um monte de coisa nesse sentido que eu falo. Você está entendendo? Agora veja, quanto tempo, por que eles não fizeram pesquisa para ver isso? A pré-kundalini é uma das coisas mais sérias que tem, que é onde você tem contato com a Terra o tempo todo, a Terra concreta que eu estou falando. É muito difícil. E esse é um chakra secundário. Ele é antes do sexo chakra. No nosso então, caso, por exemplo, eu já devia estar falando em pré-kundalini lá há muito tempo. Nunca falaram. No nosso caso, professor, a gente pode dizer que a racionalidade é um dos mecanismos mais fortes que nós temos hoje para chegar na interassistência. A coisa mais séria nossa é o princípio da descrença, que é baseado na racionalidade de você fazer experiência. Outra coisa, o que é que o povo tem medo quando a gente fala? Por exemplo, as coisas que nós temos aqui, as pessoas não levam para casa. Você pensou? Eu já quis dar o princípio da descrença para um monte de gente. Ninguém leva para casa. Não, eu não tenho lugar para pôr isso. O princípio da descrença não é fácil. Não acredite em nada nem em ninguém. Faça suas experiências pessoais, individuais, suas. Isso aí é mais racional do que qualquer outra coisa. Você já mandou a religião para aquele lugar. Quer dizer, para a holoteca. Tá certo? Eu faço TENEPS há 2 anos e minha dupla há 6 meses. Como nós só conseguimos disponibilizar horário que coincidia com o uso do quarto do casal, estava difícil administrar devido aos compromissos de cada um. Transferimos para locais diferentes. A minha ficou no meu escritório, na empresa, e a minha dupla na nossa biblioteca em casa. Tenho dúvida se o local está adequado para cada um. Apesar de até agora, com 2 semanas de mudança, não tenho percebido nenhuma repercussão negativa. O senhor pode me esclarecer? A primeira coisa, vocês tinham que ver isso, é pelo seu amparador de função da TENEPS. Ele é que vai saber.
Agora, se você já mudou e não deu nada logo de cara, mostra que estudo não tem problema. Agora, vocês estudem isso para aperfeiçoar mais, porque TENEPS é um trabalho nobre na sua vida. Ponha isso na frente. Veja o que você faz. Não coloca isso como uma coisa secundária. Então, com isso, você vai ter mais inspiração do amparador para ver o que está certo e o que é o melhor. Pensa nisso. Vale a pena. Valdo, letra A, aqui. Poderia falar um pouco mais sobre os bastidores da sua ressoma, nesse momento em que você era amparador do Chico, aí você passa a bola para o Emmanuel, esse trio, Chico, Valdo e Emmanuel. Eu queria entender um pouco esse caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Havia uma possibilidade de eu trabalhar mais tempo na Espanha com o caso do Chico. Mas nós queríamos ajudá-lo porque, na questão dele, era problemático, um negócio que já vinha de muito tempo. E ele era uma das nossas esperanças para trabalhar nas questões da Reudex, dentro da TACOM. Agora, em vista disso, eu naquela ocasião, de vez em quando ajudava médico, aparecia nisso, etc., na minha condição de Zé. Agora, chega então, eu vou lá e ressomo. Mas aquilo foi um período muito curto. Alguns anos depois eu estava de volta. Você está entendendo? Agora, o Chico, ele ficou, aquilo deu um problema nele muito sério, daí a pouco também ele dessomou. É tanto que logo depois, passaram algum pouco tempo, ele ressomou em Pedro Leopoldo. Você está entendendo? Agora, tudo foi um problema que foram os evoluciólogos que deram orientação para isso. O último que falou comigo nessas coisas foi justamente o transmentor. Tudo que foi feito foi nesse sentido. Agora, quando eu vi que tinha que juntar meu pai e minha mãe, a coisa ficou esquisita, porque estavam separados, não dava para eu nascer. Então houve o caso do bicho do pé e houve o caso da mutilação da perna do meu pai, tiveram que cortar a perna dele. Aí eu vi, agora ele vai para casa, porque possivelmente lá o Felipe vai deixar o Armante ir para casa, porque não tem mais jeito de ele pular a cerca com uma perna só. Vai ficar. E outra coisa, assim eu já tenho a filha e possivelmente eles vão ter filho de novo. Aí eu vou nascer. Na hora que isso aconteceu, foi em 1931. Você olha que tem, há muitos anos o Chico escreveu sobre isso. Em 1931 apareceu o Emmanuel. Agora ele falava, ó, tinha um outro espírito que cuidava de mim e me passou para o Emmanuel. Fui eu. Ele sabia disso, o Chico na intimidade sabia de tudo. Ele sabia que eu era o Zé. Ele sabia, ele recebeu as mensagens que eu passei para ele. As mensagens que eu passei para ele foi na década de 20. Sabe como é que é? 20 e tantos. Tinha várias mensagens. E outra coisa, era no outro idioma. Nós queimamos as mensagens, as últimas que havia, eu e ele. Elas estavam guardadas lá no Centro Espírita de Pedro Leopoldo. Eu fui lá com ele e a gente queimou as mensagens. Qual era a tônica dessas mensagens? Qual era a tônica dessas mensagens de 1920? Eu estava incentivando ele a desenvolver o processo da mediunidade psicográfica com uma opção de coisa. E tratando ele como se ele fosse minha mãe. Entendeu? Direitinho. Explicando a situação para ele, todas as mensagens, eu falava isso tudo. Agora, ó, as mensagens eram em espanhol. Meu nome também era espanhol. Quer dizer... O rapazinho. Quer dizer que quando você já fez a tentativa lá na Espanha de vir como filho dela, no caso, já era para ele ter trabalhado lá, Já era para começar a situação na Catalunha, a gente vê como é que era. Mas já faz algum trabalho de mediunidade? A maior prova que nós temos disso é uma coisa muito séria. Quando nós fomos fazer a viagem, uma das coisas que o Chico queria é que eu fosse com ele na Catalunha para mostrar onde é que a gente viveu. Que foi em Mataró que isso aconteceu, que é perto lá, sabe, de Barcelona. Nós estivemos lá, mas aí nós fomos procurar a dona que era espírita, mas que naquela ocasião a turma dos falangistas lá, sabe, do ditador, estava atrás e contra. Então nós não achamos o túmulo da dona que a gente estava procurando, que era uma das que estava escrevendo, que era psicógrafa, que escrevia no movimento espírita da Espanha. E a gente queria ver o túmulo dela, do jeito que nós fizemos com Allan Kardec, no Père Lachaise, em Paris. Para quê e por quê? Para quê e por quê? Porque o Chico queria, ele tinha o negócio dele de mãe,
queria ver aquela dona, que era uma psicógrafa, de lá, porque isso não aconteceu com ele, porque teve uma vida anterior que ele não pôde ser isso. Lá. Agora, nós fomos a Mataró, quer dizer, ele era para ter feito o que ela fez. Ele era para ter feito o que ela fez se não tivesse morrido? É. O caminho era mais ou menos esse. Agora, tem uma série desse povo que devia ter sido feito. Por isso que é que eu agora estou nessa situação, eu estou numa situação precária. Eu sou a sexta esperança desse povo. Sexta. Mas agora parece, eu perguntei agora, essa última vez, eu perguntei para o nosso amigo, como é que é? Eu posso ficar mais ou menos tranquilo que eu não vou arrepiar caminho do jeito que os outros fizeram? Como é que é? Eu falei, não, você está conseguindo sobrepor. Quer dizer... Agora, quais são as pessoas? É gente que nós sempre trabalhamos com eles. Swedenborg, Allan Kardec, Charles Richer, tem um outro que depois eles fizeram, mas esse eu já não tinha mais nada que ver com ele, que é esse Reiner, eles também tentaram com ele. Agora, Allan Kardec. Agora, veja, todos esses eram para levar o processo, para preparar um ambiente para mostrar o que era o curso intermissivo. Mas veja, não deu, né? Eu que vim falar no curso intermissivo claramente e acabar com tudo isso, depois de passar pelo Espiritismo. Agora, veja, no Espiritismo eu ia levar isso tudo e liquidar com o Espiritismo, passar para outro. Mas eles não quiseram, não, vocês ficam aí, porque virou seita cristã, fica com isso. E eu fui para outra. Esse conceito que você falou de você entrar no Espiritismo para, a partir de lá, fazer o desmonte cosmoético, né, destruição cosmoética, você fazia parte do Espiritismo e você estava lá com a intenção assim de... Não, Espiritismo é a mesma coisa. Eu não tive contato com Allan Kardec? Tive. Eu não tive contato com Chico? Tive. Antes, lá na Espanha? Tive. Eu não tive contato com Chico antes dele renascer e depois dele renascer nessa vida de Chico Xavier? Tive. Por isso é que eu voltei. Quando a minha mãe sabia algumas coisas disso, vira para mim e fala assim, meu filho, você que está cuidando do Espiritismo o tempo todo, antes do Espiritismo ser Espiritismo, o que você está esperando? Tem que ajudar esse homem. Ele é o líder dessa história. Ele está sob um escândalo enorme, a partir do sobrinho dele. Vamos lá conversar com esse cara. Minha mãe não conhecia ele pessoalmente, mas gostava demais do Chico. E a hora que se encontraram, todo mundo se lembrou, coisa do Chico lembrar, não, nós já encontramos isso aí. Sua mãe é de casa. Ele adorava minha mãe. Sabe, é tanto que minha mãe, logo depois que pôde, quando meu pai já estava lá com as coisas, eu levei meus irmãos e levei tudo para lá. Quando eu fiz a casa, eu fiz uma casa também para ela lá. Na rua, tudo junto, tudo ali, tudo junto. Eu fiz várias casas. Elas ainda estão até lá. O bairro hoje é enorme. Entende? Mas havia uma proposta de que o Espiritismo fosse a ponte para a Conscienciologia, o que infelizmente não é. Não, todo mundo tentou alguma coisa. Presta atenção. Observa o que são as esperanças. Vamos estudar alguma coisa disso. Por exemplo, Emmanuel Swedenborg. Eu apareço para ele, fico lá numa poltrona e me viro. Então, com aquilo a gente queria mostrar. Ele que era uma cabeça, ele poderia ter levado as questões extrafísicas de um modo racional. A hora que ele vê, ele pensa que é Jesus Cristo, vai para o lado do pai dele, que era bispo, aquele negócio todo, fica religioso, quer dizer, jogou tudo fora. Allan Kardec, ele vem, tem as mesas girantes, aquele negócio todo, mas ele já estava com o corpo entregue às baratas. E numa situação difícil, era para a saúde dele. 14 anos só que ele teve para mexer com isso, era muito pouco, não dava. Aí ele apelou para tudo, jogou tudo fora. Voltou tudo para a Igreja Católica de novo, virou tudo a seita cristã do jeito que está. Chico Xavier, nós já encontramos com ele teve até doido uma vez, uma temporada dele, foi na minha época que ele teve doido lá, teve que ter assistido, aquela coisa toda menor e tal. Então, com isso, não tinha nada. O Charles Richer podia ter feito, ele estudou a parapsicologia, ele que arranjou esse nome, deu os negócios, toda a coisa, estava caminhando. De uma hora para outra lá, ele faz até o quadro sinótico dos fenômenos, milhões de coisas, publica uma opção de coisa e fica só nisso. Não adiantou nada. E por aí vai. Só por aí, ó, você vê aí, só aí tem 4 que deram para trás.
Entende? Agora, tem mais um ainda, que tudo indica que parece que esse Ryan, depois que eu estava por aí. O Ryan que começou a mexer com a informática, 1 milhão de coisas eletrônica. O chefe, aqui está o livro que eu te falei, e tem uma página que está mostrando. Olha aqui. Olha que tem, esse livro está cheio disso. E olha, é livro novo, olha de onde ele é, aí pós-moderno, né? Uma palavra só. É aquilo que eu te disse, tá certo? Valdo, aqui em cima, olha, na letra A. Aqui em cima. O que você está querendo repetir? Swedenborg, Allan Kardec, o Charles Robert Richer, o Heine, tudo aí é desse povo. Agora, eu só sei que ele me falou que eu sou o sexto. Eu falei assim, eu vou para a cesta de lixo ou não? Quer dizer, esses outros todos foram para os quintos. Aqui, ó, todos esses foram para os quintos em matéria de curso intermissivo. Eu sou o único que sobrou. Por isso que eu perguntei, como é que é? Nós estamos no caminho certo? Não, está tudo bem, vamos seguindo. Foi por isso que eu estou fazendo agora. Eu virei para ele, quando ele falou, olha, agora seria bom abrir um pouco mais espaço. Massificação nós nunca vamos fazer, mas abrir mais espaço. Foi aí que ele falou esse negócio, foi por isso que eu topei a parada. Chegou a hora. Nós temos que assumir isso aí. Entendeu? Não tem outro jeito. Paulo, como que é o auto-revezamento desses líderes que não conseguiram emplacar o processo? Eles estão com auto-revezamento, mas no segundo escalão. Volta para trás e... Não, fica no segundo escalão. Eles estão trabalhando, mas entra no segundo escalão. Agora, quem saiu mais ou menos bem, criou uma opção de rapport. Então não é porque ele é melhor, mas devido ao rapport que ele cria, ele é que tem que seguir. Estão entendendo ou não? A liderança, porque ele está na... Cada rapport. Quem é que tem, que abre todas as portas? Você está entendendo? É esse que tem que entrar. Entendi. Mas eles tinham... Mas fala. Valdo, ainda nesse contexto, qual, na sua opinião, o dificultador maior ou impedimento, não sei, que fez demorar tanto você poder divulgar a questão do Zéfiro, do trabalho, de você ter feito o trabalho do Zéfiro, ou de você ser o Zéfiro? Queria estudar este dificultador. Porque ia criar problema para a turma espírita. Porque o Zéfiro ficou muito conhecido com Allan Kardec. O Allan Kardec colocou isso para frente. Ah, tá. Então... Tem uma bibliografia dele que eu estou até levantando para a gente colocar aí no livro da Nara. Então, a questão de grupo, né? É o trabalho do grupo. Porque o Zéfiro apareceu na opção de coisa, isso é antigo. Agora, eu vou colocar só esse, do Zéfiro de Allan Kardec, para cá. Eu não vou falar dos tópicos que passaram. Não vai para trás. Não, deixa para lá. Ivaldo, você acha que, agora generalizando, tá? Você acha que a dificuldade maior para as pessoas que estão um pouquinho mais lúcidas assumir a sua personalidade, assumir o trabalho que fez ou a continuidade, o que é? A falta de coragem, a falta de lucidez? Não, quase sempre é interesse, né? Aí entra as coisas todas do egocentrismo, egocentrismo, vaidade, processo econômico financeiro, problema da prestígio na sociedade, o posto, a função, o cargo que a pessoa exerce, a interligação familiar, o rabrejo na família, uma série dessas condições. Isso quase que é inevitável. Todo mundo passa por isso. Entendi. Agora, o meu caso que tem nessa história toda, é que na questão do Zéfiro eu não tenho nada contra. A minha ficha é limpa. Então fica a favor. Não. Desde que eu me tornei o Zéfiro estatisticamente, a minha ficha é limpa. Está cheio de problema, é lógico, mas envolvido devido ao meu processo de assistência. Então nós poderíamos assim... Mas a ficha é limpa. O que diz respeito ao Zéfiro, eu tenho asa de santo. Então, Valdo, mais ou menos assim, quando essa lembrança, ou essa convicção, né, ela está nesse patamar de ficha limpa, conclui-se que isso vem Marina, somar. Isso não vale nada para mim. Não, mas vem somar. Aqui, ó, isso não vale nada. Tem coisa muito mais séria, que o povo também não entendeu. Pois a hora que a minha mãe está comigo no colo, presta atenção, e eu naquela fase de chorar, e daí a pouco eu começo a falar as coisas, por causa do choro, que eu comecei a mexer com as coisas tudo mais cedo. E eu começo a falar Zuzu, aí eles me deram o apelido de Zuzu. Agora, o que é que se passa?
Esse era o sobrinho do Confúcio. Do Confúcio. Agora veja, eu queria lembrar que eu era o Zuzu. Você está entendendo? Eles pensaram que era alguma coisa de Jesus Cristo, Jesus. Já era holomemória funcionando. Foi uma das primeiras coisas que eu falei na minha vida. Eu compreendo essa isso. Minha vida lá, daquela época. Agora você veja como é que o negócio estava. Quer dizer, a questão da holomemória, Valdo. É questão da holomemória funcionando, viva, não é isso? Eu compreendo a seriedade que você está falando. Mas eu observei que quando pode divulgar isso, por exemplo, a questão do Zéfiro, a questão do seu pai, esqueci o nome dele. É o Armando. Isso ajuda ao povo que está estudando, ajuda a pesquisa. Ajuda, mas olha, eu só comecei a falar isso a hora que assentou a poeira de tudo. O negócio que eu uso tem uma técnica. Qual a técnica que eu uso para isso? Verbação. Eu só falei depois que eu fiz alguma coisa. Tá, se eu tivesse chegado bonitinho aí, que ninguém me conhece, assim, eu sou Zéfiro. Essa é uma boa dica. Cara de tática eu ia ficar. Eu ia perguntar, e daí? Agora não, a hora que eu falei para vocês, eu estou falando baseado em fatos. Olha bem, o que é que eu já fiz? Tem lógica, tem lógica. Outra coisa, eu não quis dirigir o movimento espírita, eu quis sair de lá. O Vantuil me convidou para me formar como presidente da federação. Eu não quis. Tem lógica. Na frente do Chico, queria que a gente mudasse para o Rio de Janeiro para fazer isso. Outra coisa, eu fui um dos primeiros que falou para ele para fazer a Cidade do Livro. A partir disso, eu falei, senhora, doutor Vantuil, eu agradeço muito o senhor, mas meus planos são outros. Eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, eu não posso fazer isso. Eu sinto muito. Agora, uma coisa que eu poderia dar como opinião para o senhor é fazer a Cidade do Livro. Foi o que foi feito lá em São Cristóvão. Aquilo tudo nasceu da gente, porque a casa dele era em São Cristóvão. É na rua General Argolo que ele morava, tinha uma biblioteca. Eu e o Chico ia lá, passava várias horas durante a tarde com ele, conversando, etc., estudando. Ele era o presidente da federação. A verbação permite essa situação ter resultado positivo. Agora, ele queria que eu fosse presidente da federação, por quê? Não era só por causa da psicografia, do Chico, nada disso não. É porque ele gostava de mim demais, porque eu fazia a revisão dos livros que ele mandava para eu fazer. E ele achava que eu era o maior revisor que havia na federação. Ele mandava pelo correio. Pelo menos ele chamava o boneco de boneca. Não, nós estamos mandando a boneca para você. Então vinha o livro antes de publicar. E outra coisa, não fica pensando que o livro era meu ou do Chico, não. Tinha livro de todo jeito. Eu fazia a revisão. Agora, eu já tinha revisado tudo, eu era a última revisão a fazer. Sempre achava mais alguma coisa, mais alguma gralha. Ele achava, então, que eu era o maior. Você está entendendo? Mas eu olhava aquilo com amor e carinho, com lupa. Eu faço revisão com lupa, né, para ficar o negócio melhor. Então, com isso, eu fiz um cartaz enorme perante o doutor Vantuil. Entendi. Eu, menino de 20 e poucos anos, ele achava que era o máximo. Você seria a pessoa melhor para dirigir isso tudo aqui. E era, né? Mas agora o problema... Agora o Chico mesmo falou, pois é, meu filho, está vendo? Seu destino é outro, a situação é difícil. Agora, depois disso, eu tive que dar outro conta, que foi no doutor Canuto Abreu. A hora que ele me chama com o povo todo lá em São Paulo, queria que eu dirigisse as obras todas assistenciais a partir das obras dele. Era um monte de coisa. Negócio que interessava um montão, milhares de pessoas. Eu recusei também, falei assim, sinto muito, mas esse não é o meu caminho. Valdo, que é trabalho de Tacom. Você hoje começou, no início logo da teoria, você falou assim, a gente tem que deixar que o serviço oriente o seu destino. Como é que você não sabia que isso não era isso era um serviço? Eu sei tanta coisa e não faço nada. Eu sei tanta coisa que eu podia colocar daqui para frente, eu não faço nada. Isso, mas... Eu espero para acontecer. Não, vamos ver quem é que vai aparecer, como é que é. Isso. A paciência maior que você tem é daquilo que a gente conhece e você não pode falar. E essa eu tenho. Já me mataram mais de uma vez por causa disso. Eu aprendi. Indireta. Professor. Ontem mesmo saiu meu nome aí como guru num dos jornais da imprensa marrom de Foz. É um jornal que eles fizeram para combater o prefeito. Eu de vez em quando apareço lá. Ontem apareceu meu nome como guru. Eu estava mostrando isso aí. Que maldade, hein? Agora veja. São os epítetos que estão me dando. Valdo, tem um monte deles.
Agora, o epíteto que eu gostava, um deles, que há muito tempo era elesiarca, que eu nem sabia o que era isso quando eles me falaram. Agora, um outro que eu gostava é quando eles me chamavam de Brazilian Crazy. Quer dizer, eles achavam que eu era doido, por causa do parapsiquismo. Eu achava isso o máximo. Esse aí eu gostava demais, tanto que esse eu nunca escrevi. Eu só falo. Ô, Valdo, essa postura de saber a informação, ter noção do amanhã e o daqui a pouco e manter a paciência, isso também conquista a confiança dos amparadores, não é? Não. Não? Não, é o contrário. Por quê? Eu tenho essa confiança por causa deles. Eles é que me falam essa realidade. Sim, mas você podia dar para a língua no frente toda hora. Não dá para questão de eles sabem tudo. Estão comigo, eles não podem esconder. Eu acabo vendo, eles falam tudo, então eu já sei. Ah, mas se você fosse fofoqueiro e falasse demais. Pois é. Eles não falariam. Não falariam, o que é que eu falo? Que perante os amparadores já não deve ser bisbilhoteiro, não deve ser nada disso. Você tem que ter uma certa educação na situação. Discrição. Isso faz parte do serviço. Discrição. Você vê que tem lógica, não tem? O problema é esse. Agora, ó, você lembra quando o Chico dessomou, falou assim, ixi, eu vou viver ainda uns tempos aqui, e esse negócio do Chico, eu vou ter que entrar nessa história toda daqui para frente. Você lembra? Foi em 2002, 2003. Eu falei isso tudo aqui. Você lembra? No início da tertúlia também, quando nós começamos com as tertúlias lá embaixo mesmo, eu ainda falei isso. Hoje, nós estamos chegando nesse nível, que era o centenário dele. Eu sabia que talvez no centenário fosse ocorrer alguma coisa. Era inevitável. E agora está acontecendo tudo do jeito que eu estava esperando. Lá em Uberaba, a última vez que eu fui, ainda falei com a Dalva isso. Assim, a gente está esperando que vai acontecer alguma coisa ainda aí com o cara. Por causa do processo. É muita gente que ficou viúva e órfã dos problemas quando ele dessomou. Agora, o que é bom é que tem ainda gente falando, igual o Arnaldo Rocha. Eu gostei demais do Arnaldo falando as coisas todas da época dele. Muito positivo. Muito bom. Vale na página 11. Voltando ainda a esses 5 que você falou aí, que você é o 6º, tá? Esses 5, eles tinham curso intermissivo? O problema é o seguinte, todos eles tinham as noções básicas que poderiam caminhar para isso. Mas nem o Chico não tinha curso intermissivo. Quem tem curso intermissivo e sabe desses processos da Reorbeck há muito tempo, desde 1100, sou eu. Esse povo todo, ninguém sabia disso. Entende? Mas agora, eles tinham capacidade de organizar uma situação. Então, vamos supor, se aquilo caminhasse para uma coisa maior e preparasse o ambiente, fizesse aquilo que eu chamo de conceptáculo, possivelmente viriam outros no caminho, até eu poderia ter vindo, para fazer alguma coisa nisso. Você está entendendo como é que é? Agora, é que não dava, tinha que segurar a barra, ver como é que era, tal. E as vidas que nós tivemos foi para acertar. Eu tive algumas vidas nesse período, de 1100 para cá. Mas foi para acertar minhas coisas, para eu ficar livre. Do jeito que uma consciência vem, e ela, pouco a pouco, fica livre da família nuclear, a consciência fica livre da família consciencial anterior. Vocês estão entendendo? Para a consciência caminhar na interassistencialidade livre. Vocês estão entendendo? Eu estou com isso mais ou menos livre. Foi por isso que eu passei 214 anos sem vir para cá. Foi para acertar as últimas coisas. Professor. E outra coisa, as últimas coisas minhas, todas diziam respeito a processo político, de alto coturno. Então, mexia com o processo da política, os problemas da monarquia, todas as cracias, de tudo quanto é jeito. Por isso que uma das coisas que eu queria perguntar para os serenões é se os últimos tratados deles tinham relação com cracia. Agora eu digo para você, está difícil não ter sido. É verdade, eu nunca falei isso aqui, eu estou falando a primeira vez, na minha opinião. Ninguém nunca me falou nada, eu não sei como é que é. Mas que é difícil, é. Se isso não foi o último, foi o penúltimo. Foi o antepenúltimo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas deve ter sido das cabeceiras, no final. Mas no Pacíficos, você coloca que a especialidade do serenão seria a parapoliticologia, né? É. Você fala que o para-direito é do evoluciólogo.
Mas isso é eles mesmos que falaram. Que tem relação com isso, né? Agora, a parapoliticologia deles é muito vasta, porque pega continente, né? Ela é continental. Então a coisa muda toda de figura, né? O negócio é muito amplo. A gente tem que examinar isso também. O processo da interassistencialidade continental. Quando é aqui. Se aqui é continental, pensa bem como não é interdimensional ou extrafisicamente. Pensa o alcance disso, como é que é. Agora, gente, e o oráculo? Ninguém vai falar do oráculo? Vocês esqueceram. Nós somos do oráculo. O que é? Quem é que era pitonisa aqui? É um monte, está tudo aí. Que orientava. Escuta, eu vivi em Uberaba há 22 anos. Quem mora em Uberaba e conhecia das coisas, conhece o seu gado. Seu? Gado. Então vem o cara do centro espírita e fala assim, não, eu sei qual é a minha família espiritual, espírita. Por quê? Cada fazendeiro conhece o seu gado. Está entendendo? Então, as pessoas são igual ao gado. É todo mundo no mesmo curral e é da mesma manada. Você vê, a manada, isso tudo eu estou falando agora no linguajar uberabense, dos fazendeiros de lá, que era espírita. Agora, então, você veja bem, eu conheço meu gado. O que é que eu tenho aqui? Minhas manadas de diversos currais. Acapite? Eu sei disso tudo, a gente sabe a opção de coisa e tal. E todo mundo é assim. Você, por exemplo, na Apex, você está pensando que você está lidando com quem? Com a sua manada dentro do seu curral atual, que a sua fazenda hoje é fora de série, é a Apex. As ICs são as fazendas. São as primeiras vacas com ProEx. São as primeiras vacas. Agora veja, eu conheço meu gado. Você está entendendo o que quer dizer? Agora veja, os fazendeiros estavam certos. A metáfora deles é terrível, eu sei. Ela é, vamos dizer, estupefaciente. Mas que ela é correta, ela Mas é o caminho do evoluciólogo, né? O fazendeiro que não conhecer a sua pecuária, o seu gado, ele está perdido. Agora é o caminho do evoluciólogo, né? É o caminho do evoluciólogo. Vocês lembram que eu contei o caso daquele nosso amigo que chegou bêbado lá, com as 26 reis, porque a tempestade tinha matado todo mundo lá com raio? Sim, com a cerca. É desse povo que eu estou falando. Ele admitia as nossas coisas, fazia tudo, uma pessoa fora de série. Mas ele ficou desesperado. A maioria das vacas dele foi embora, eram reses. Ele perdeu 26 de uma atacada, um raio, na cerca. Matou todo mundo. Cerca debaixo de uma árvore. Agora eu falei com ele, isso tudo estava marcado, é assim mesmo. Você vai ficar mais rico. Vai acontecer coisa que você vai enriquecer depois dessa. Por causa do seu ato. Eu falei com ele depois que a gente distribuiu as vacas, tudo. O seu ato de dar a carne para todo mundo. Isso foi o máximo. E realmente, ele melhorou depois. Porque eu parece que tinha comprado até outra fazenda. Veio uma conversa na ocasião que eu tinha comprado uma outra fazenda. Então eu tinha melhorado. Comprar outra fazenda. Agora, e na época ainda fiz a minha piada, né? Que não podia deixar, né? Ele comprou uma fazenda fora dos raios. Olha a cerca. Se de olhar isso aí. Senão, como é que fica? É. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 45 votos presenciais, 6 votos online, 1.258 tentativas de acesso ao site, sendo 194 teletertulianos acompanharam a abertura. Hoje teremos recados da Neida sobre o curso 40 manobras bioenergéticas e o Leonardo sobre o CAE. Antes, o recado do amigo da enciclopédia com a Pilar. Então vamos lembrar mais uma vez dos amigos da enciclopédia. É um programa onde os sócios inscritos atendem à manutenção das despesas do tertuliário, da holoteca e do holociclo. Então vamos ver alguns dos materiais que são mantidos. São cubas, papel, clipes, grampos,
material de limpeza, água, material de informática, os correios, assinatura de periódicos e outros mais. Nós temos, entre esses inscritos, tanto os amigos individuais, que já estão espalhados por várias regiões do planeta, como na África, na Europa. Na África temos em Angola. Na Europa, a Espanha, a Alemanha, Reino Unido. E também temos aqui próximo a Argentina. Todos esses são mantenedores deste programa. Vamos lembrar também que os inscritos têm os benefícios de poder acessar a bibliomática, quer dizer, no site da enciclopédia, que é www.enciclopediadaconscienciologia.org. Entrando no ambiente exclusivo dos sócios, vai acessar a Holoserve, onde pode fazer consultas para suas pesquisas pessoais, fazer suas autopesquisas, ou então informações sobre temas contidos nos livros da Conscienciologia, como também os livros que estão na Holoteca. Vamos também lembrar de algumas empresas que estão também beneficiando esse trabalho, estão ajudando nesse trabalho, né? Queremos lembrar que essas empresas são a Coraza Imóveis, a Roper, a Menta Limão, a Subway, a Way Contabilidade, Laboratório Canone, a Tilato Confecções, a Pomare, que vende frutas e alimentos, muito obrigada, e a Bioacademia. E a todos esses sócios, vamos dizer que aqueles que continuem nessa manutenção e outros que se inscreverem até 1º de agosto a 31 de julho, é 30 ou 31 de julho, né? 31 de julho, vão estar concorrendo a vagas em vários cursos que vão acontecer aqui em Foz do Iguaçu. É o PDP, que é o Práticas do Parapsiquismo Avançado, as 40 Manobras Energéticas, o curso Balanço Existencial em 2011, curso do ECP1 e ECP2, Acoplamentário e Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, por hoje, é só isso, mas nós continuaremos aqui para conseguir manter, além da parte financeira, toda esta convivência que nós temos assim com o planeta, com essa ampliação toda dos amigos raríssimos que estão surgindo no planeta Terra. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o curso inédito de 40 manobras energéticas, que será ministrado pelo professor Mário Oliveira aqui no CAEC, em 2 módulos. Primeiro módulo, 15 e 16 de maio. Segundo módulo, 12 e 13 de junho. Então, são 2 finais de semana que a gente terá como objetivo praticar a bioenergética de uma forma bem intensiva. Quem tiver interesse nesse tema, a gente está convidado a realizá-lo e se dirigir à recepção do CAEC para maiores informações. O preço está bem acessível, R$ 300, pode ser feito parcelado. E o telefone para contato, 3525-2652, ou na própria recepção. Estão todos convidados. Olá, pessoal. Gostaria de passar uma informação para vocês aí. Amanhã, dia 31 de março, a empresa Eletromil vai estar vindo aqui no campus CAEC realizar uma manutenção elétrica na rede de alta tensão. Em função disso, nós vamos desligar a luz no CAEC a partir das 7h30 da manhã até as 11h30, tá? Portanto, das 11h30 da manhã até as 14h30, a luz vai retornar para o pleno funcionamento tertuliário. Então, nós vamos ter tertúlia normal amanhã. A partir das 14h30, nós vamos cortar a luz novamente até as 7 horas da noite. Essa manutenção é muito importante,
porque com isso a gente quer fazer uma profilaxia de toda a rede elétrica no CEEC para que a gente não tenha problemas no futuro. Com isso, nós vamos estar com o holociclo fechado amanhã, a holoteca fechada, as dinâmicas do parapsiquismo não vão estar funcionando, né, amanhã, e os laboratórios também não vão estar funcionando. Amanhã nós vamos ter a reunião, tá, da administração do CAEC, isso vai acontecer na Mega Store, para aqueles que estão aí escutando, né, através da internet. Então a ideia é a gente realizar essa manutenção amanhã, tá? Talvez a gente consiga terminar todo esse trabalho amanhã, se for necessário a gente vai usar um segundo dia, e daí nós vamos estar avisando a todos aí, tá ok? Agradeço aí a compreensão de todos, tá? E qualquer dúvida que tiver pode mandar um e-mail para nós. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete intensidade existencial com 14 votos. A especialidade é holometeorologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.